Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 161. O motivo pelo qual Orochimaru não foi embora mesmo depois de ver Jiraiya aparecer foi por causa de Manda. As cobras são inimigas naturais dos sapos. Embora Katsuyu também coma cobras, devido à hemofobia de Tsunade, ela não conseguiu invocá-las. Mesmo quando invocada, a função de Katsuyu é mais auxiliar do que ofensiva. Em combate real, Manda tinha força suficiente para enfrentar ambos sozinho. Orochimaru acreditava que ainda poderia lidar com Jiraiya sem usar as mãos. Mas agora que Manda havia sido incinerada por Shimura Yami, e Yakushi Kabuto havia apenas invocado a Cobra Verde, a situação havia mudado drasticamente. A força de Gamabunta foi mais do que suficiente para suprimir a Cobra Verde e apoiar Jiraiya, revertendo a situação contra eles. Retiro. Sem ver esperança de levar Tsunade embora, Orochimaru deu a ordem decisivamente. Aproveitando o momento em que a Cobra Verde lançou veneno, ele fez com que Kabuto a carregasse para longe. Até mesmo Jiraiya foi pego de surpresa. Ele não esperava que a batalha terminasse de forma tão dramática e tão rápida. Obrigado pelo seu trabalho árduo, Bunta. Após cancelar o contrato de invocação, Jiraiya olhou para Tsunade, que havia se recuperado um pouco, e sem perseguir Orochimaru novamente, conduziu o grupo de volta à Rua Tancho. A hemofobia tem cura? De volta à pousada quando Tsunade voltou ao normal, Jiraiya perguntou suavemente. Eu vou tentar superar isso. Tsunade respirou fundo e prometeu. Como ela havia decidido se tornar Hokage, esse problema precisava ser resolvido. Caminhe devagar na volta. Farei o possível para superar isso completamente antes de retornar à aldeia. Entendo. Jiraiya finalmente respirou aliviado. Após um dia de descanso, o grupo partiu em sua viagem de volta para casa. Mas nenhum deles percebeu o corvo empoleirado no poste telefônico, observando-o sair da Rua Tancho antes de voar em direção a Konoha. 5 dias se passaram num piscar de olhos. Jiraiya observou como Tsunade lidava com sua hemofobia e finalmente entendeu por que ela nunca havia tratado antes. Porque para Tsunade, o método era brutal demais. Sua hemofobia era uma condição psicológica. Para superá-la, sua mentalidade precisava mudar. Ela escolheu um método mais direto, expor-se repetidamente ao sangue, forçando-se a adaptar-se. No primeiro dia, ela quase desmaiou. No segundo dia, tremia constantemente. No terceiro dia, ela começou a apresentar sinais de melhora. No quarto dia, ela conseguia suportar a visão de sangue e exercer cerca de 80% de suas forças. No quinto dia, ela já conseguia usar 90%. O resto era apenas uma questão de tempo. Com isso, Jiraiya finalmente ficou mais tranquilo. Agora, a única variável era como Shimura Yami reagiria quando eles retornassem. O que ele não esperava, no entanto, era que Yami já tivesse agido antes mesmo de chegarem a Konoha. À medida que as altas muralhas de Konoha surgiam no horizonte, o grupo inconscientemente acelerou o passo. Após subirem a última ladeira, o portão principal de Konoha surgiu diante deles. E eles ficaram atônitos. Pessoas. Uma multidão enorme. Jiraiya suspeitava que quase toda a aldeia estivesse reunida, e de pé na frente da multidão. Foi Shimura Yami. Hoje, Yami vestia um terno escuro por baixo de um robe branco bordado com padrões de chamas na barra. O robe esvoaçava levemente ao vento, conferindo ao rapaz uma aparência elegante e extraordinária. Atrás dele estava uma formação de ninjas mascarados das divisões Anbu e a Raiz, claramente separados dos ninjas comuns e dos aldeões. Yami-ni. Naruto se iluminou de entusiasmo ao ver Yami, acenando vigorosamente. Sabe o tarado, Yami-ni veio me dar as boas-vindas? Shizune, segurando Tonton, não pôde deixar de reclamar. Não se iluda, Naruto. Se alguém merece ser bem-vindo, deveria ser Tsunade-sama, a próxima Hokage. Não, isto não é uma cerimônia de boas-vindas. As expressões de Jiraiya e Tsunade gradualmente se tornaram sérias. Jiraiya olhou para a mão direita de Yami, que se ergueu lentamente com os olhos arregalados. Selo da confrontação. Tsunade respondeu sem rodeios. Ele está aqui com más intenções. Jiraiya havia previsto que Yami poderia reagir com veemência, mas não com tanta ousadia, não a ponto de ficar parado no portão e se preparar para a batalha. Ele se virou para olhar para Tsunade. Tsunade fez uma pausa por um segundo e respirou fundo. Se eu for expulsa daqui com medo, onde terei a dignidade de me chamar de irmã dele? Naruto, ainda confuso, aproximou-se do portão da vila. Ao ver Yami sorrindo enquanto apontava sua espada para eles, Tsunade de repente também sorriu. Pirralho, é assim que você pensa que vai me dar as boas-vindas de volta à aldeia? Yami deu uma risadinha. Como minha futura diretora de assuntos médicos, você merece isso. Tsunade também não se conteve. Muito bem dito, minha futura diretora da Anbu realmente tem bom olho. Ela então olhou para trás de Yami e franziu a testa. Onde está Danzou? Por que ele não está aqui? Tsunade presumiu que a obsessão de Yami pelo poder vinha da influência de Danzou e estava preparada para resolver as coisas com o velho. Mas ele nem sequer estava presente? O velho não está com boa saúde. Ele está descansando em casa. Yami esticou o braço e disse calmamente, vamos lá, faça logo o seu selo. Estou sendo muito gentil em permitir que você mantenha os braços erguidos por tanto tempo. O que exatamente você está tentando fazer, Yami? Perguntou Jiraiya. Hoje era para ser o dia em que eu me tornaria Hokage. Ignorando as expressões faciais mutáveis deles, Yami olhou para Konoha atrás dele e continuou. O conselho Jounin e os conselheiros acreditam que, com o retorno de Tsunade, ela é minha concorrente. Então vamos ter um duelo aqui mesmo. O resultado decidirá quem se tornará o quinto Hokage. Mas eu acho isso entediante. Que tal vocês dois virem para cima de mim? É uma pena que Orochimaru não esteja aqui. Caso contrário, eu adoraria recriar a luta contra Anzo e enfrentar o Sannin juntos. Jiraiya estava prestes a falar, mas Yami o interrompeu com um olhar. Nem pensem em recusar.
Recusar significa ter medo. E quem tem medo de um simples duelo não está qualificado para ser Hokage. A voz de Yami ressoou poderosamente, e a multidão de aldeões e ninjas atrás dele explodiu em aplausos. Muitos torciam por seu lado, mas ninguém se opôs ao duelo. Isso foi pressão descarada. Independentemente do que os superiores dissessem sobre experiência ou qualificações, o povo já havia escolhido quem acreditava que deveria ser Hokage. Os aldeões comuns só se preocupavam com a força. Para eles, apenas os mais fortes poderiam ser dignos do título de Kage. Essa era uma verdade inegável. Se Tsunade se recusasse, sua credibilidade sofreria um grande golpe e ela perderia o direito de competir. Jiraiya e Tsunade entenderam isso muito bem. Trocaram olhares, reconhecendo que aquela batalha era agora inevitável. Será que estamos mesmo brigando aqui? Tsunade esticou o pulso e perguntou. Com o nosso nível de poder, a destruição será enorme. Seria uma pena arruinar a muralha recém-reparada. Ela nunca sugeriu lutar contra Yami sozinha. Ela não havia treinado muito nos últimos anos. Suas técnicas haviam se tornado menos eficazes e sua hemofobia não havia sarado completamente. Ela não conseguiria enfrentar Yami sozinha. Foi por isso que Jiraiya teve que se juntar a eles. Só juntos teriam alguma chance. Não se preocupe, eu preparei o campo de batalha. Yami acenou com a mão, e um grupo de agentes Zambu e a Raiz se moveu, guiando os aldeões de volta para a aldeia para que pudessem observar de cima das muralhas. Naruto idiota anda logo. Ao ver Naruto ainda parado, atordoado na entrada, Sasuke gritou da multidão. Naruto finalmente recobrou os sentidos e seguiu Shizune para dentro da vila. Assim que a área foi completamente limpa, os 4 Ambu mais próximos de Yami desapareceram instantaneamente nos 4 cantos, fazendo selos de mão simultaneamente e murmurando. Ninjutsu, formação dos 4 Yang vermelhos. Sob os olhares atônitos de Tsunade e Jiraiya, uma enorme barreira vermelha surgiu do chão, criando uma arena perfeita. Esta é mesmo a formação dos 4 Yang vermelhos? Jiraiya estava visivelmente abalado. Dizem que sua defesa supera em muito a da formação das 4 chamas violetas, e são necessários 4 ninjas com chakra de nível Kage para conjurá-la. Yami tem 4 Ambu de nível Kage sob seu comando? Esse detalhe foi realmente chocante. Em sua era de ouro, Konoha de fato possuía muitos ninjas de nível Kage, incluindo suas forças principais. Mas após a morte de Ataque Sakumo e a partida do Sannin, Konoha entrou em declínio. Eles até precisaram invocar Jiraiya apenas para repelir a invasão de Komo. Afinal, quem eram esses 4 Ambu de nível Kage que apareceram de repente? Mas para Yami, isso não era um problema. Mesmo sem outros, ele poderia conjurá-lo dividindo-o em 4 clones. Sem mencionar que ele já tinha a mão de obra necessária. Ikari e Shizui, ambos haviam despertado seu Mangekyou Sharingan. Visto dessa perspectiva, o clã Uchiha é realmente assustador. Suas chances de produzir ninjas de nível Kage são muito maiores do que as de outros clãs. É um mundo onde a linhagem sanguínea é o que mais importa. Que tal este palco? Tsunade prendeu o cabelo discretamente e em seguida, ergueu o selo da oposição junto com Jiraiya, demonstrando sua prontidão. Pirralha, não chore depois de te darmos uma surra, disse Tsunade friamente. Ela não odiava Yami. Ela simplesmente acreditava que o garoto havia sido enganado por Danzou. E se um irmãozinho se desviar do caminho, não é dever da irmã trazê-lo de volta? Vamos começar pelo combate corpo a corpo. Jiraiya começou a traçar uma estratégia. Yami tem reservas de chakra insanas. Além da liberação de madeira, ele também domina muitos outros Kekkei Genkai. Se nos separarmos, seremos esmagados um por um. Este é o orgulho da nossa linhagem Senju, disse Tsunade como se fosse a coisa mais natural do mundo. Jiraiya não pôde deixar de reclamar. Agora não é hora de ter orgulho. Somos adversários, lembre-se. No instante em que as palavras saíram de sua boca, Jiraiya e Tsunade desapareceram, reaparecendo em cada lado de Yami com os punhos cerrados. Yami ergueu as 2 mãos, com as palmas abertas, e aparou os socos deles. Bum! No momento do impacto, uma força tremenda explodiu. Os ventos tornaram-se palpáveis, varrendo em todas as direções. O chão sob os pés de Yami permaneceu intacto, mas o chão sob Jiraiya e Tsunade rachou, os fragmentos lançados para o céu pela onda de choque. Mesmo aquele primeiro confronto fez com que os aldeões que assistiam à cena arregalassem os olhos. Incrível! Naruto cerrou os punhos. Qualquer um desses socos me deixaria inconsciente. Talvez até me matasse. Sasuke também observava com uma expressão séria enquanto os 3 trocavam golpes rápidos. Afiado, rápido, decisivo. Os golpes básicos de Taijutsu em suas mãos carregavam um poder explosivo. Mesmo à distância, a intensidade dificultava a respiração. Se ele entrasse em cena agora, mesmo que o Sharingan pudesse acompanhar seus movimentos, seu corpo não seria capaz de manter o ritmo. Ei, Naruto! Sasuke perguntou de repente. Quem você quer que ganhe? Naruto ficou surpreso, mas depois de um momento de silêncio, respondeu firmemente. Tsunade Bayashan é realmente gentil, e até o sábio tarado espera que ela se torne Hokage. Mas ainda tenho esperança de que Yamine vença. Um leve sorriso surgiu no rosto geralmente frio de Sasuke, mas desapareceu rapidamente. Capítulo 162. Sasuke não era tão lerdo quanto Naruto. Mesmo não se importando com política, ele percebeu pelas palavras de Yuichi e dos outros que Jiraiya e Yami não se davam bem. Jiraiya trouxe Tsunade para competir com Yami. Sasuke estava preocupado que Naruto se aproximasse demais do outro lado e inconscientemente mudasse de lado. Mas agora parecia que sua preocupação era desnecessária. Isso era bom. Em toda Konoha, apenas Yami e seus homens o apoiaram na busca por vingança, tratando-o com sinceridade e sem reservas. Outros sempre faziam alarde sobre seus problemas psicológicos sem motivo algum. Se você me deixasse matar Uchiha Itachi, eu seria perfeitamente normal. De volta ao campo de batalha.
Tsunade e Jiraiya coordenaram seus ataques, desencadeando uma tempestade de ofensas. Yami não se deixou levar pela pressa. Ele usou várias partes do corpo como armas para parar os ataques, contra-atacando em intervalos regulares. Ele se esquivou de um soco de Tsunade que veio por trás, a derrubou com um golpe de palma. Depois levantou o cotovelo para bloquear o joelho de Jiraiya e forçou a mão de Jiraiya a fazer um selo de mão. A expressão de Jiraiya mudou. Ele imediatamente adivinhou o que Yami pretendia, mas já era tarde demais. Num instante, 3 selos de mão foram completados. Enquanto Jiraiya recuava, vários dragões de fogo rugiram em sua direção. Liberação de fogo, técnica da canção da chama do dragão. Liberação da terra, parede de fluxo da terra. Jiraiya ergueu muralha após muralha de terra, mas elas foram destruídas uma a uma pelos dragões de fogo. O ar estalava e se contorcia com o calor. Ele foi forçado a recuar até a borda da formação dos 4 Yang vermelhos antes de finalmente conseguir dissipar as chamas. Essa temperatura é insana. Jiraiya enxugou o suor da testa, ainda abalado. Ele sentia que nem mesmo o estilo fogo que usará em conjunto com os 2 grandes sábios sapos atingia essa temperatura ou poder destrutivo. Ai! Isso doeu. Após repelir Jiraiya, Tsunade atacou novamente com uma enorme quantidade de chakra condensada em seu pé, pronta para entrar em erupção como um vulcão. Yami estendeu a mão calmamente e apanhou o chute em cheio. Bum! O ar explodiu. Uma onda de choque circular se espalhou a partir do impacto do pé contra a palma. Árvores foram arrancadas pela raiz. 10 campos abertos foram instantaneamente devastados. As pupilas de Tsunade se contraíram. O corpo de Yami não se moveu 1 centímetro sequer. O chão sob seus pés permaneceu plano, o que significa que ele recebeu o impacto sem perder o equilíbrio. Yami, é mais forte do que eu? Assim que esse pensamento lhe passou pela mente, uma forte força contrária ricocheteou em sua perna, lançando-a para trás. Ao mesmo tempo, a voz indiferente de Yami chegou aos seus ouvidos. Essa é a força lendária que um dia governou o mundo ninja? Não é suficiente. Você precisa voltar a treinar, Tsunade. Ela foi arremessada centenas de metros para trás antes de seu impulso parar, e ela aterrissou agachada. Jiraiya não estava muito longe da verdade. Ele balançou a cabeça com um sorriso amargo. Se o taijutsu não funcionar, então teremos que recorrer ao ninjutsu. Ele mordeu o dedo. Tanto ele quanto Tsunade usaram a técnica de invocação simultaneamente. As formas gigantescas de Katsuyu e Gamabunta apareceram abaixo deles. Muitos dos ninjas mais antigos de Konoha que assistiam à cena foram tomados pela nostalgia. Antigamente, ver essas 2 feras no campo de batalha lhes dava confiança e tranquilidade. Gamabunta deu uma longa tragada em seu cachimbo gigante, parecendo irritado. Jiraiya, o que é agora? Você fica me chamando. Não sabe que eu tenho que treinar meu filho? Bunta, desculpe. Eu realmente preciso da sua ajuda desta vez. Jiraiya tentou acalmá-lo, e então acrescentou com um sorriso irônico. Você não disse que se arrependia de nunca ter lutado contra o primeiro Hokage? Bem, hoje é a sua chance. Jiraiya, o que você quer dizer? Gamabunta olhou para Yami, que estava sozinho contra os 2 Sannin. Uma sensação terrível o invadiu. Aquele garoto. Sem chance. Yami respondeu com suas ações. Um enorme golem de madeira surgiu atrás dele. Era meio corpo mais alto que Katsuyu e Gamabunta. Gamabunta perguntou, Jiraiya, por que estamos lutando contra esse garoto monstro? Esta batalha determinará o futuro do mundo ninja, Bunta. Eu explico depois. Tsunade, acorde. Temos um ataque vindo em nossa direção. Enquanto consolava Bunta e ajudava Tsunade, ainda em choque, a voltar a si, Jiraiya sentiu-se exausto. Cada passo dado pelo golem de madeira fazia a terra tremer. Até mesmo os espectadores que assistiam da muralha da aldeia sentiam o tremor. Muitos já tinham visto essa criatura em sua aparição anterior na aldeia, mas vê-la novamente ainda os deixava atônitos. Esse tipo de poder parecia totalmente estranho ao mundo ninja que eles conheciam. A formação dos 4 Yang vermelhos cobria uma vasta área, mas para o golem de madeira, isso não era nada. Ele cruzou o campo em apenas alguns passos. Liberação de madeira, natividade de um mar de árvores. No topo do golem, Yami juntou as mãos. Uma enorme teia de raízes irrompeu do chão, formando um mar de árvores que cercou Gamabunta e Katsuyu. Liberação de fogo, bala de chamas de óleo de sapo. Jiraiya e Gamabunta usaram uma poderosa liberação de fogo para incendiar o mar de árvores. Bunta desembainhou a espada curta que carregava na cintura e cortou as raízes. Katsuyu cuspiu ácido corroendo árvores e Tsunade, agora usando a técnica das 100 curas, abriu caminho a cada soco. Bang! O golem de madeira desferiu um soco poderoso. Gamabunta ergueu sua espada para bloqueá-lo. A força, maior até do que a de uma besta com cauda, lançou Gamabunta para longe. Jiraiya aproveitou a oportunidade. Seus cabelos brancos cresceram descontroladamente, agarrando-se a uma raiz de árvore e impulsionando-o até a cabeça do golem. Uma esfera de chakra azul giratória apareceu em sua mão. Rasengan. Muito ingênuo. Yami não se moveu. Um dragão de madeira brotou do ombro do golem, recebendo o Rasengan de frente. Deixou apenas uma pequena cratera. Você usa o Rasengan há anos, mas nunca tentou aprimorá-lo. Você simplesmente se aproveita do legado do 4º Hokage. Entregar o Naruto a você foi um erro. Yami chutou Jiraiya para longe e enviou o dragão de madeira para envolver Katsuyu, que tentava defendê-lo. Deixe-me mostrar a você como o Rasengan realmente é. Liberação de madeira, Rasengan do golem de madeira. Yami formou um selo de tigre. O golem de madeira saltou no ar, erguendo a mão direita. Um Rasengan maior que uma bijudama se condensou rapidamente em sua palma, tão massivo que bloqueou a luz do sol. Tsunade e Jiraiya ficaram chocados. No momento em que a técnica começou a tomar forma, furacões e relâmpagos giravam ao seu redor. Cuidado, Jiraiya. Tsunade avisou, mas foi um esforço inútil. Katsuyu não conseguia lidar nem com um único dragão de madeira.
Suas habilidades de ninja de suporte e medicina baseadas em taijutsu eram inúteis ali. Bum! A onda de choque aterradora explodiu mais uma vez. O chão foi revirado, poeira encheu o céu, e até mesmo aqueles nas muralhas perderam de vista o campo de batalha. Kakashi ergueu a bandana da testa, revelando seu Sharingan e encarando-o atentamente. Jiraiya-sama, você não está morto, está? Isso, é Rasengan? O chakra dentro daquele Rasengan do golem de madeira era equivalente a dezenas, talvez centenas do próprio Kakashi. Qual é o limite de Shimura Yami? Essa pergunta não estava apenas na mente de Kakashi. O ninja de Iva, que havia chegado apenas 2 dias antes como parte da delegação de Tsushigakuri, empalideceu. Que tipo de monstro eles estavam enfrentando? Se eles soubessem que Yami tinha esse tipo de força, não apenas teriam ficado de fora do massacre de Konoha, como teriam pago a Konoha para evitar serem massacrados eles mesmos. Finalmente a poeira começou a baixar. Aqueles com visão aguçada viram o campo de batalha claramente, e seus olhos se arregalaram em descrença. Uma cratera com quase 1 quilômetro de largura surgiu na planície outrora exuberante. A floresta nos arredores de Konoha foi completamente devastada. O solo foi despido em camadas, fazendo com que a área se assemelhasse à árida terra do vento. O sapo gigante havia desaparecido. Apenas o golem de madeira permanecia de pé. Katsuyu estava enroscado na beira do fosso. Jiraiya jazia caído no centro. Yami saltou do golem de madeira, estendeu as 2 mãos e formou uma barreira cônica de liberação de poeira, mirando diretamente no peito de Jiraiya. O que não quer admitir a derrota? Não, Yami. A voz de Tsunade ecoou. Eu desisto. Você venceu. Com um estalo, Katsuyu atingiu seu limite e desapareceu, retornando à floresta Shikotsu. Protegida por ela, Tsunade saiu ilesa. Após ouvir sua rendição, Yami dissipou lentamente a luz da liberação de poeira. Jiraiya levantou-se desajeitadamente, ofegante. Tsunade correu até eles, olhou em volta nervosamente e perguntou. Você não matou Bunta, matou? Ela mal havia sobrevivido à explosão. Se Bunta tivesse recebido o impacto total. Não. Yami balançou a cabeça. Jiraiya invocou outro sapo da parede de ferro. Os dois o bloquearam juntos, mas precisarão de alguns meses de descanso. Isso é bom. Tsunade suspirou aliviada. A última coisa que ela queria era que Yami ofendesse o Monte Myobuku logo após se tornar Hokage. Ao ver Jiraiya vivo, mas atordoado, ela desistiu. Olhou para Yami com uma mistura de decepção e resignação. Como prometido, não competirei mais pelo cargo de quinta Hokage. Deixarei Konoha. Ela queria ficar e orientar seu irmão mais novo, na esperança de libertá-lo da influência de Danzou. Mas todas as suas esperanças foram frustradas antes mesmo que ela pudesse entrar na aldeia. Sua visão repentinamente clareou. Com uma força como essa, Konoha não cairia, não importa o quão caótica a situação ficasse. Espere. Yami a interrompeu. Eu nunca planejei te expulsar. Caso contrário, eu não teria concordado em deixar Jiraiya te trazer de volta. Tsunade franziu a testa. Eu não quero ser diretora médica. Yami apresentou suas condições. A aldeia quitou todas as suas dívidas externas. De agora em diante, nada de empréstimos. 10% do orçamento anual do Hospital Konoha será reservado para o seu dinheiro de jogo. Salário mensal, 3 milhões de ryu. Ainda quer ir embora? Sem hesitar um segundo, Tsunade assentiu seriamente. Hokage-sama, de agora em diante, eu pertenço ao senhor. Não, nem me trate como uma pessoa se não quiser. Se Hiruzen tivesse oferecido condições como essas, ela talvez tivesse pensado 2 vezes antes de partir todos aqueles anos atrás. Vamos lá. A luta acabou. Hora de comparecer à minha cerimônia de sucessão. Yami se afastou com Tsunade. A formação dos 4 Yang vermelhos se dispersou, deixando Jiraiya parado desajeitadamente entre o interior e o exterior. Em meio aos aplausos dos aldeões, Tsunade e Yami entraram em Konoha e se dirigiram diretamente ao prédio do Hokage. Capítulo 163. Quando Yami entrou na vila, uma grande multidão de curiosos também se dirigiu para o prédio do Hokage. Ao longo do caminho, muitas pessoas ainda comentavam sobre a batalha que acabará de acontecer. Tsunade usou toda a sua força, e Jiraiya também não se conteve, exceto por não ter entrado no modo sábio. No entanto, foi justamente esse contraste com os 2 Sannin que consolidou a força de Yami no coração de todos. Um Hokage poderoso não representava apenas poder de combate individual. Ele elevava o moral e a união dos ninjas da vila, servindo como uma força estabilizadora em tempos de instabilidade política. Caso contrário, o terceiro Hokage não teria revisado descaradamente os livros didáticos da academia para se vangloriar como o Hokage mais forte de todos os tempos. Após essa batalha, não restou uma única voz de oposição. Aqueles Jounin experientes estavam pensando ainda mais profundamente. Seu foco não estava apenas em Yami, mas também nos 4 ninjas de nível Kage que haviam ativado a formação Yang vermelha quádrupla. Nara Shikaku diminuiu o passo e caminhou ao lado de Kakashi, que vinha atrás. Kakashi, você se dá bem com Yami. Tem alguma informação privilegiada? Quem eram aqueles 4? Kakashi balançou a cabeça lentamente. O que eu poderia saber? Dos 4, a única cuja identidade posso confirmar é Pakura, da liberação de queimadura, já que ela já foi revelada. Quanto aos outros 3, Kakashi olhou para Shikaku. Se você está realmente curioso, por que não pergunta ao Yashi-san? Ele é sogro do Yami, então o relacionamento deles é definitivamente mais próximo do que o meu. A notícia do noivado de Yami e Ino já havia se espalhado. Isso finalmente fez com que o Tatani Koharu e Mitokado Omura entendessem porque o trio Ino Shikasho, que sempre seguiu a liderança de Hiruzen, de repente passou a apoiar Yami. Hyuga, Ino Shikasho. Essa era uma base sólida. Esses clãs tinham milhares de ninjas no total, o suficiente para influenciar a maioria das forças de nível médio da vila. Mesmo que a eleição para o Hokage fosse por votação pública, Tsunade não teria praticamente nenhuma chance.
Como fundadora do sistema médico de Konoha e uma das lendárias Sannin, seu status lhe conferia um peso significativo. Mas ela estivera longe da vila por muito tempo e não tinha influência ou poder direto. Uma hora depois, após preparativos simples, a cerimônia de posse do quinto Hokage teve início oficialmente. Sob o olhar da multidão, Shimura Yami subiu na plataforma do edifício Hokage, vestindo o manto divino bordado com quinto Hokage e o chapéu de Hokage. Mitokado Mura, atuando como apresentador, começou a apresentar o impressionante currículo de Yami. Shimura Yami formou-se aos 7 anos. Tornou-se Chunin aos 8. Matou quase 300 ninjas inimigos no campo de batalha de Kumo. Infiltrou-se profundamente na Terra do Relâmpago, causando imensos danos. Ele é o Jounin mais jovem da história de Konoha e recebeu o título de Shinigami de Konoha. Mais tarde, ele liderou o 3º Batalhão do Esquadrão Especial de Assassinos de Konoha. Durante esse período, completou 35 missões de nível S e 153 missões de nível A. Há um mês, ele reprimiu os tumultos com a liberação de Madeira. A cada linha da apresentação de Omura, a multidão compreendia melhor as conquistas de Yami. Os aplausos ficavam mais altos e mais entusiasmados. Um Hokage poderoso com apenas 18 anos. Se nada desse errado, ele poderia garantir a estabilidade de Konoha por pelo menos os próximos 30 anos. Isso era um grande conforto para os aldeões, que acabavam de sofrer com a destruição de Konoha. Yami não disse nada desnecessário. Tirou o chapéu, olhou para a multidão lá embaixo e declarou: a partir deste momento, eu sou o quinto Hokage da vila. Minha vontade é a vontade do fogo. Após um momento de silêncio, a atmosfera explodiu instantaneamente. Shimura Yami. Shimura Yami. Quinto Hokage. Yami olhou para a multidão que rugia. Um pensamento lhe ocorreu. Hokage não é um título concedido à pessoa mais reconhecida. É somente depois de se tornar Hokage que os outros começam a reconhecê-lo. Esse era o poder do status. Ele nunca desejou ser um andarilho solitário, nem jamais quis ser um peixe salgado. Peixes salgados são pessoas que desistiram do futuro, que aceitam a realidade porque sabem que não serão recompensadas mesmo que trabalhem duro. Mas se você tem uma linhagem sanguínea, uma origem e um talento genuíno, quem escolheria apodrecer por vontade própria? Yami já havia chegado ao topo deste mundo. Agora, ele precisava garantir a posição e a influência que correspondessem à sua força. Só com poder é possível desfrutar verdadeiramente da vida. Um único comando pode enviar inúmeras pessoas para lutar e morrer por você, além de fazer com que os inimigos percam o sono de medo. A partir daquele momento, ele se tornou o número 1 de Konoha. E em breve, todos os cantos do mundo poderiam ser chamados de Konoha. Resumidamente, Shimura Yami queria crescer ainda mais. Aquele garoto, Tsunade, parada silenciosamente atrás dele, deu uma risadinha. Para entender tão bem a vontade do fogo, você é realmente algo especial. Mas ele não está errado. Se a vontade do Hokage não é a vontade do fogo, então de quem deveria ser a vontade? A vontade daqueles fósseis antigos e teimosos? Por que a escolha de um Kage é uma questão tão séria? Porque eles representam a vontade de toda a vila. Num canto escuro e discreto, Danzou estava de pé, apoiado em sua bengala. Um sorriso radiante surgiu em seu rosto marcado pelo tempo, algo que não acontecia há décadas. Hokage, o clã Shimura finalmente tem um Hokage. Tobirama Sensei, embora eu nunca tenha tido a chance de provar que era melhor que Sarutobi. Yami fará isso. Quando eu morrer, darei um retorno ao Senhor na Terra Pura. A obsessão que pesara no coração de Danzou por tantos anos desapareceu silenciosamente. No futuro, ele permaneceria como a raiz sob a superfície, fazendo o que fosse preciso, por mais vergonhoso que fosse, para eliminar qualquer obstáculo no caminho de Yami. Jin. Parabéns ao anfitrião por se tornar Hokage e estabelecer o vínculo mais elevado com o fogo, Terra do Fogo. O anfitrião obteve um título especial, Criador da Vontade do Fogo. Vontade do Criador de Fogo. Na Terra do Fogo, a velocidade de treinamento do anfitrião aumenta em 200%, a recuperação de chakra aumenta em 200%, a chance de relâmpago de inspiração aumenta e 500 pontos de vínculo são recebidos a cada mês. Jin. Detectado o vínculo mais forte com uma região, abrindo o progresso do vínculo do mundo ninja. Ligações regionais atuais: fogo 20%, relâmpago 5%, terra, vento 3%, água 1%. E quando todos os laços estiverem no nível máximo, o chakra do anfitrião dobra e todos os talentos e níveis de habilidade aumentam em um nível, podendo exceder o limite ninja. Uma série de avisos do sistema ecoou na mente de Yami. Enquanto os aplausos continuavam, ele lia rapidamente as atualizações. A ideia principal era: criem laços com outras aldeias e nações. As recompensas seriam imensas. Ótimo. Ele não tinha mais com o que se preocupar. Yami estava preocupado que depois de lidar com os assuntos da família da deusa Otsutsuki, se mais Otsutsuki aparecessem, ele poderia não ser forte o suficiente para enfrentá-los. Mas agora ele tinha um caminho a seguir. Assim que todas as suas habilidades atingissem um novo nível e seu chakra dobrasse, seu aumento de poder seria muito maior do que apenas o dobro. Ele teria uma verdadeira vantagem contra aqueles alienígenas. Yami estava de ótimo humor, com um leve sorriso nos lábios. Quando os aplausos foram diminuindo aos poucos, ele ergueu a mão direita e a multidão silenciou imediatamente. A seguir, darei minha primeira ordem como quinto Hokage. Todos prenderam a respiração, observando Yami atentamente. Estavam ansiosos para saber qual seria o primeiro decreto do novo Hokage. Uma medida retaliatória contra as aldeias escondidas? Uma rodada de promoções para aqueles que lutaram bravamente durante a defesa de Konoha? Finalmente, sob os olhares de todos, Yami anunciou: a partir de amanhã, os serviços de massagem nos pés estarão incluídos no sistema de seguro médico de Konoha. Os limites de reembolso são 10.000 ryu por mês para Genin, 30.000 para Chunin e 100.000 para Jounin. Bum! A multidão explodiu em aplausos.
Não, para ser mais preciso, todos os ninjas homens e boa parte das ninjas mulheres explodiram de entusiasmo. Kakashi estava de pé como um dardo, com um brilho afiado nos olhos. Yami, esses benefícios são válidos tanto para o futuro quanto para o presente. Existiam muitos como Kakashi. Até mesmo Nara Shikaku e Yamanaka Inoishi, homens casados de meia idade, não eram exceção. Naquele momento, todos eles só tinham um pensamento: gratidão, lealdade. Só por isso, Yami já era o maior Hokage da história de Konoha. Enquanto ele não quisesse renunciar, quem mais poderia assumir o cargo? Mitoka Domura finalmente se recuperou do torpor e olhou para o jovem com o manto do quinto Hokage como se estivesse vendo um fantasma. Você sequer tem noção da pressão que seu decreto exercerá sobre as finanças de Konoha? Ele queria protestar, mas essa era a primeira ordem de Yami como Hokage. Protestar seria uma afronta pública. Nem mesmo Namikaze Minato, com seu bom temperamento, toleraria isso. E esse era Yami. Omura imaginou que, se falasse, seria reduzido à pasta pelo golem de madeira antes mesmo de terminar a frase. Esquece. Ele vai se aposentar um dia de qualquer jeito. Deixa ele fazer o que quiser. Ele só vai parar quando o dinheiro acabar. Omura deu a si mesmo uma desculpa mental e fechou os olhos, fingindo não ver. Nessa atmosfera caótica e tumultuada, a cerimônia de posse do Hokage chegou ao fim. O conteúdo do gabinete do Hokage será esvaziado amanhã e recolocado de acordo com os planos de Yami. Yami tomou um pouco de chá no salão. Assim que a maioria das pessoas saiu, ele deixou o prédio do Hokage. Para sua surpresa, Tsunade e Shizune o seguiram o tempo todo. Yami parou e olhou para trás, confuso. Por que você está me seguindo? O que você quer dizer com seguindo? Eu também vou para casa. Tsunade respondeu como se fosse óbvio. Yami lembrou que sua propriedade costumava ser terra Senju, então fazia sentido que Tsunade morasse por perto. Tsunade se aproximou e passou o braço em volta dos ombros dele com um sorriso. Minha casa ainda não está pronta. Que tal eu ficar na sua casa por um dia? Então era isso que você queria dizer. Bem, é totalmente normal uma irmã ficar na casa do irmão mais novo, certo? Yami pensou por um momento. Você pode vir, mas precisa me fazer um favor. Que favor? Perguntou Tsunade, curiosa. Yami inclinou-se e sussurrou. Preciso do pergaminho de liberação de madeira do primeiro Hokage e do contrato de invocação da floresta óssea úmida. O primeiro pedido era esperado, e Tsunade concordou prontamente. Mas o segundo a pegou de surpresa. Você já não tinha assinado com a caverna Ryushi? Yami não escondeu nada e explicou. Quero reunir os métodos de treinamento de Senjutsu das 3 terras sagradas e criar meu próprio modo sábio. Você já dominou o modo sábio? Tsunade ficou chocada. Entre o Sannin, nem ela nem Orochimaru tinham aptidão para Senjutsu. Jiraiya mal conseguia usá-lo, mas reclamava que o deixava feio e se recusava a usá-lo. Sim, eu já dominei o Senjutsu da caverna Ryushi. Agora preciso dos da floresta úmida dos ossos e do Monte Myobuku. Yami não planejava fazer um contrato com o Monte Myobuku, mas tinha alternativas. A floresta úmida dos ossos, no entanto, era diferente. Somente Tsunade, em todo o mundo ninja, tinha acesso à sua técnica de invocação. Então você realmente se conteve durante nossa luta. Tudo bem, eu te entrego o pergaminho quando voltarmos. Ao perceber o quão forte o modo sábio tornava um ninja, Tsunade de repente se sentiu um pouco desanimada. Mesmo tendo se esforçado ao máximo, ela ainda não conseguiu vencer. Que monstro! Capítulo 164. Após retornar para casa, Yami usou a técnica de moldagem do coração para esconder Ikari e, em seguida, levou Tsunade para a mansão principal. Atualmente, apenas ele e Izumi sabiam da existência de Ikari. Nem mesmo Anko havia sido informada. Yami planejava contar a ela somente após testá-la exaustivamente diversas vezes depois dos exames Chunin. Ele conseguia sentir o cuidado genuíno de Tsunade por ele, e ela também tinha seus motivos para voltar a competir pela posição de Hokage. Provavelmente por medo de que ele adquirisse maus hábitos de Danzou, mas o relacionamento ainda não estava nesse nível. Além de Ikari, outras informações importantes como a ativação do Mangekyou jamais seriam compartilhadas com ela. A menos que... O clã Shimura. Clã Uzumaki? Tsunade ficou surpresa ao ver Uzumaki Karin e Uzumaki Misa. A julgar pela cor de seus cabelos, a pureza de sua linhagem sanguínea era inegável. Em todos os seus anos viajando pelo mundo ninja, ela raramente vira uma linhagem Uzumaki tão pura. Principalmente Karin. Como uma ninja médica, Tsunade conseguia sentir facilmente a imensa vitalidade de Karin. Era exatamente como a de Kushina antigamente. Você está tentando me empurrar ela como minha discípula? Yami deu um tapinha na cabeça de Karin, e a garota o abraçou pela cintura afetuosamente. Ele a apresentou a Tsunade. Karin tem um grande talento para ninjutsu médico. Ela treinou com o nono na raiz. Agora que você voltou, estou entregando-a a você. Comparada à pequena Sakura, Karin era uma discípula verdadeiramente digna de Tsunade. Os clãs Senju e Uzumaki eram parentes distantes. Com seu chakra imenso e habilidade de cura natural comparável à técnica das 100 curas, ela poderia herdar perfeitamente tanto o ninjutsu quanto as técnicas médicas. Sem mencionar que, com o vasto conhecimento em selamento do clã Uzumaki, o potencial de Karin certamente superaria o de um ninja médico de elite. No entanto, Tsunade tinha acabado de voltar e não sabia muito sobre Karin, então não concordou de imediato. Deixe-a ficar comigo por um tempo. Conversaremos sobre o aprendizado mais tarde. Yami assentiu com a cabeça e não insistiu no assunto. Pouco tempo depois, todos os outros retornaram. Ao ver as belas garotas na casa, Tsunade sorriu satisfeita e deu 10 tapinhas no ombro de Yami. Apressem-se e tenham mais filhos. Deixem a linhagem Senju prosperar novamente.
Mesmo que todos carregassem o nome Shimura no futuro, sangue era sangue. Isso não mudaria só por causa de um sobrenome. No dia seguinte, Yami acordou cedo, o que era incomum para ele. Após um café da manhã simples, pegou Izumi e foi para o escritório do Okage. Controlar o poder era uma coisa, mas estar subjugado por ele era outra bem diferente. Ele não queria se tornar como o Okage anterior, preso à cadeira o dia todo lidando com minúcias da vila, reduzido a um carimbo frio e mecânico. Shizui e Yugao estavam gerenciando a Anbu para ele. A raiz também havia sido suprimida por Danzou. Ele não precisava se preocupar com esses departamentos. Pakura não se dava bem com trabalhos administrativos e Kari era caseira. Felizmente, ele tinha a carinhosa e meticulosa Izumi. Durante sua passagem pela Anbu, ela adquiriu muita experiência. Além disso, era muito atenta aos detalhes. Deixar que ela cuidasse dos assuntos da vila foi a escolha perfeita. É claro que Yami não jogaria tudo nas costas de Izumi. Ele ainda precisava reformar a estrutura política de Konoha. O papel de Izumi era lidar com os casos em que outros não conseguiam decidir ou quando ele não estava disponível. Ao chegarem ao prédio do Okage, ouviram uma comoção. Saiam daqui! Saiam daqui! Não toquem nas coisas do meu avô. Izumi franziu a testa inconscientemente. Do lado de fora do escritório do Okage, Konohamaru impedia que vários ninjas de Konoha saíssem do local. Aquele que os liderava, Agani Kotetsu, parecia constrangido. Todos conheciam o neto do terceiro Okage e não conseguiam se obrigar a usar a força. O que está acontecendo? Yami caminhou até ele com Izumi. Quando os ninjas o viram, imediatamente se curvaram. Okage-sama. Agani Kotetsu explicou a situação. Yami olhou para Konohamaru, que o encarava com ódio e não conseguiu conter o riso. Do que você está rindo? Konohamaru gritou com raiva. Bang! Yami deu um soco no estômago de Konohamaru, fazendo-se chocar contra a parede. Konohamaru gritou de dor, com o corpo encolhido como um camarão. Agani Kotetsu e os outros se contraíram. Suas pálpebras se agitaram incontrolavelmente. Esse novo Okage tratava as pessoas com muita indiferença, principalmente as crianças. Konohamaru nem sequer tinha se formado na academia, e mesmo assim levou um tapa na cara. Um Okage tão pé no chão. Pirralho mimado. Yami recolheu o punho e deixou Konohamaru cair no chão. Ele olhou para ele de cima. O que você acha que Konoha é? A propriedade particular da família Sarutobi? O terceiro Okage está morto. Este cargo agora me pertence. E você é um estudante que nem sequer se tornou um genin. Mesmo assim, ousa interferir nos assuntos oficiais da vila? Parece que o terceiro realmente falhou em criar a próxima geração. Seu tio se rebelou, e agora você é ainda mais arrogante do que ele. A família Sarutobi não consegue produzir uma pessoa normal sequer? Então, ele se virou para encarar Agani Kotetsu e os outros, sua aura gélida fazendo suar frio. E vocês todos? Não conseguem nem lidar com uma criança travessa? O que ele é algum jounin especial que abriu caminho por baixo dos panos? Pedimos desculpas, Okage-sama. Fomos negligentes. Eles imediatamente se ajoelharam sobre um joelho e baixaram a cabeça, sem ousar encará-lo. Tirem-no daqui. De agora em diante, não o deixem chegar a menos de 100 metros do prédio do Okage. Com a ordem do Okage, Agani Kotetsu não perdeu tempo. Ignorando a resistência de Konohamaru, arrastou-o para longe. O restante dos ninjas começou a organizar o escritório. Você não pode simplesmente bater em crianças assim, disse Izumi ao entrar no escritório com Yami, dando-lhe um aviso sutil. Não era que ela simpatizasse com Konohamaru. Ela simplesmente sabia que Yami não gostava de crianças malcriadas, então estava lhe dando um leve empurrãozinho. Vou tentar. Yami respondeu vagamente. É claro que as crianças devem ser ensinadas com paciência. Mas e se elas se recusassem a ouvir depois de serem ensinadas? Menino ou menina, ele os tratava da mesma forma. Se eles se comportassem bem, ele os elogiava. Se eles não soubessem, ele os ensinava. Se mesmo assim eles não obedecessem, ele os espancava. Igualdade verdadeira entre homens e mulheres. Logo depois, os dois conselheiros e Danzou chegaram. Mitokado Omura trouxe o acúmulo de assuntos da vila e 10 arquivos importantes referentes à situação atual de Konoha. Yami pegou os papéis e começou a ler. Em pouco tempo sua testa se franziu. Ele bateu na mesa e gritou com raiva. O que está acontecendo? Onde está meu dinheiro? Para uma vila tão grande como Konoha, só existem 500 milhões de ryu registrados. Para onde foi todo o dinheiro? Ai! Danzou tossiu 2 vezes para lembrá-lo. Yami, esse dinheiro é de Konoha. Não misture com o seu. Não se prenda aos detalhes. Yami ainda estava furioso. Jogou o arquivo sobre a mesa. Essa pequena quantia não chega nem perto do meu tesouro pessoal. Em alguns meses, não conseguiremos nem pagar os salários dos ninjas. Ele olhou desconfiado para os 2 assessores. Vocês desviaram o dinheiro, pensando que eu não ia perceber? Como isso é possível? Mitokado Omura e o Tatani Koharu ficaram chocadas. Elas não eram Danzou, não podiam suportar esse tipo de acusação. Mitokado Omura explicou apressadamente. Yami, dê uma olhada nos registros dos últimos anos. Não estou dizendo que Konoha seja completamente limpa de cima a baixo, mas não é tão ruim quanto você pensa. Enquanto falava, ele lançou um olhar para Danzou. Aquele velho era o mais implacável de todos. Nem mesmo Hiruzen tinha ideia de para onde tinha ido parte daquele dinheiro. Yami bufou friamente. Izumi já havia retirado os livros contábeis e os entregado a ele. Apenas o som das páginas sendo viradas preenchia o escritório. Depois de um tempo, Yami descobriu o problema. Parte dos fundos foi destinada à reconstrução pós-desastre, e outra grande parte foi gasta na reforma do estádio e na construção de novas arquibancadas durante os exames Chunin. Essas foram as principais despesas. O problema não era para onde ia o dinheiro, era que a receita anual continuava diminuindo. O que está acontecendo? Por que a aldeia está ganhando cada vez menos, mesmo com o aumento da carga de trabalho?
Por causa do daimyo, suspirou Mitokado Mura. Todo ano, o daimyo reduz nosso financiamento militar. Enquanto isso, o número de missões atribuídas continua aumentando. Como os ninjas não podem ficar sem receber, a vila tem que cobrir a diferença. O terceiro não foi à capital pedir mais verbas militares? Perguntou Yami, confuso. Não era essa uma das principais funções do Hokage? Garantir o financiamento da vila, melhorar o bem-estar dos ninjas e treinar futuros talentos? O Tatani Koharu respondeu, sim, ele foi. No início, Hiruzen foi à capital várias vezes, mas as negociações sempre fracassaram. O daimyo alegava que a Terra do Fogo estava em dificuldades financeiras e que a paz vigente significava que não havia necessidade de reforçar o exército. Só Hiruzen acreditaria nisso, zombou Danzou de repente. Yami, o daimyo desviou parte do orçamento militar para treinar aqueles 12 ninjas guardiões e um bando de ninjas estacionados em sua mansão. Ele já tinha decifrado Hiruzen por causa de sua natureza fraca. Os olhos de Yami brilharam friamente. Há muito tempo ele desejava matar o daimyo. Mas se matasse o atual, seus filhos assumiriam o poder. Se os matasse também, nobres de outras nações invadiriam o reino. Para matar um deles, ele teve que erradicar toda a classe dominante. Mas a situação atual no mundo ninja ainda não era estável o suficiente. Havia ainda muitas questões não resolvidas. Foi por isso que Yami fingiu enviar um esquadrão da Anbu para proteger o daimyo da última vez. E agora o daimyo ousou fazer esse tipo de artimanha e roubar o dinheiro dele? Ele estava cansado de viver. Ótimo. Ele começaria matando um para aliviar o estresse. A maioria dos ninjas não ousava matar daimyo porque estavam acostumados com a estrutura social vigente. Um bando de civis sem nenhum poder ainda podia mandar nos ninjas. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, um Kage chegou a ser enviado para proteger um daimyo. Yami decidiu deixar Ikari lidar com a situação. Os dois eram os lunáticos mais insanos do mundo. Não hesitariam em destruir o mundo, muito menos um daimyo. Ele se virou para Danzou. Velho, deixo isso com você. Vá à capital na próxima semana e exija os fundos. Quero não só o orçamento deste ano, mas também tudo que nos negaram no passado. Entendo, respondeu Danzou calmamente. Quando Yami estava prestes a dizer mais alguma coisa, alguém bateu à porta. Após receber permissão, o ninja de Konoha entrou e ajoelhou-se. Hokage-sama, os enviados de Wagakure e Tsunagakure solicitam uma audiência. Yami pensou por um momento, depois pediu a Danzou e aos dois conselheiros que se retirassem primeiro. Em seguida, ordenou que alguém trouxesse os enviados. Os enviados haviam chegado dias atrás, mas foram impedidos de chegar sob a desculpa de que não havia nenhum Hokage para recebê-los e ninguém mais tinha autoridade para isso. Logo em seguida, os dois representantes foram trazidos. O enviado de Iva era Kitsushi, filho de Onoki e pai de Kurotsushi. De Suna, era um velho conhecido Baki. Baki era um homem inteligente. No momento em que percebeu que o quarto Kazekage estava morto e que o plano havia falhado, ele reuniu seu povo e fugiu de volta para Suna. No caminho, ele chegou a recuperar os restos mortais do quarto Kazekage. Yami não se preocupou com formalidades diplomáticas e apontou diretamente para o sofá. Sente-se. Vamos ouvir os termos de compensação que você preparou. Se eu não ficar satisfeito, vá para casa e prepare-se para a guerra. Ao ouvirem isso, as expressões de Kitsushi e Baki mudaram. Capítulo 165. Kitsushi e Baki perceberam a tensão no ar assim que ouviram o tom frio e firme de Yami. Não era isso que eles esperavam. Independentemente da aldeia, todas as negociações de paz anteriores com Konoha terminaram sem que Konoha sofresse perdas significativas. E essa não era apenas uma política da época do terceiro Hokage. Era uma tradição antiga de Konoha. Desde que Senju Hashirama vendeu as bestas com cauda para outras vilas a preços incrivelmente razoáveis, Konoha sempre demonstrou uma atitude gentil e receptiva na diplomacia estrangeira. Até mesmo a morte de Senju Tobirama ocorreu durante uma missão de negociação de paz em Kumo. Aquela grande guerra ninja em particular havia sido iniciada por Kumo, e depois de perceberem que não podiam vencer, buscaram negociações. Não era irracional que Tobirama considerasse negociações de paz. Após perder tanto o primeiro Hokage quanto o Uchiha Madara, Konoha não tinha mais o poder de dominar todo o mundo ninja. A paz era, de fato, o caminho mais racional. Desde então, Konoha apenas respondeu passivamente à guerra, jamais iniciando uma proativamente. Yami foi o primeiro Hokage a quebrar esse padrão. E isso tornou todos os roteiros pré-escritos e as abordagens cuidadosamente planejadas que Baki e Kitsushi haviam preparado completamente inúteis. Após um momento de silêncio, Baki deu um passo à frente para quebrar o gelo. Hokage-sama, tudo isso foi um plano de Orochimaru. Ele matou o quarto Kazekage e se fez passar por ele para contatar Iva. Nós também somos vítimas. Yami recostou-se na cadeira, sem sequer se dar ao trabalho de levantar uma sobrancelha. Meu espião sob o comando de Orochimaru relatou que o plano de invasão de Konoha estava em preparação há 6 meses antes dos exames Chunin. Quanto ao Kazekage, ele não morreu a caminho da Terra do Fogo. Se você vai transferir a culpa, pelo menos tente inventar uma desculpa mais inteligente. Não presuma que todos sejam tão ingênuos quanto você. As pálpebras de Baki se contraíram incontrolavelmente. Ele não esperava que Yami, o próprio alvo do ataque a Konoha, fosse tão transparente sobre todo o plano. Hokage-sama, Tsunagakure está disposta a pagar 500 milhões de ryu em dinheiro e mais 500 quilos de areia de ouro, ofereceu Baki, apresentando 70% dos termos que haviam preparado anteriormente. Os termos restantes serviriam como margem de negociação. Suna não estava completamente falida. Eles tinham dinheiro e ouro. No entanto, devido aos altos custos de transporte de suprimentos para o deserto, os preços dispararam. Muitos itens não podiam ser adquiridos, não importava quanto dinheiro tivessem. Por isso as pessoas achavam que Suna era pobre. A expressão de Kitsushi escureceu, seus olhos arregalados em descrença enquanto encarava Baki. Isso representava muito mais do que o combinado anteriormente.
Apunhalaram o aliado pelas costas bem na mesa de negociações. Esses ninjas de Suna eram realmente hipócritas. Kitsushi começou a se perguntar se Baki era realmente menos traidor do que ele próprio. Sem outra opção, Kitsushi foi forçado a aumentar sua oferta. Iwagakure está disposta a pagar 300 milhões de ryu em indenização, juntamente com 400 milhões em minério de ferro. Acabou? Perguntou Yami indiferente. Kitsushi e Baki trocaram olhares e finalmente assentiram com a cabeça. Yami não respondeu. Ele se inclinou sobre a mesa e anotou algo. Então, com um movimento rápido do pulso, 2 folhas de papel flutuaram até suas mãos. Cada folha de papel continha um caractere enorme escrito em tinta vermelha. Matar. Esta é a declaração de guerra de Konoha. Não há mais nada a discutir. Resolveremos isso no campo de batalha. As mãos de Baki tremeram. Okage-sama, estamos dispostos a negociar. Tsunagakure considerará seriamente qualquer condição, mas não podemos entrar em guerra. Baki compreendia muito bem a situação atual de Suna. A única combatente de nível Kage restante era uma Chiyo idosa, ainda mais velha que Sarutobi Hiruzen. Se a guerra realmente eclodisse, Konoha só precisaria enviar Tsunade, que era totalmente superior a Chiyo, para esmagar Suna sem piedade. Yami sorriu. Você não quer guerra? Ótimo. 1 bilhão de ryu em dinheiro vivo, 3 toneladas de areia dourada e 50% de todas as comissões de missões pelos próximos 5 anos. Além disso, entreguem os oficiais superiores responsáveis por levar Pakura à morte. Se todas essas condições forem atendidas, Konoha e Tsunagakure ainda poderão ser amigas. O mesmo se aplica a Iva. Mas já que seus velhos não me ofenderam, eles podem viver. Impossível. Baki se levantou em choque. As condições de Yami não eram termos para negociação, eram uma sentença de morte para Suna. Sem falar na comissão exorbitante de 50%, isso por si só abalaria o status de Suna como uma das 5 grandes vilas ocultas. Se esses termos fossem implementados, em que Suna seria diferente de um ramo subordinado de Konoha? E quanto à entrega dos altos funcionários que prejudicaram Pakura? Inicialmente Baki queria discutir a possibilidade de trazer Pakura de volta para Suna, mas Yami mudou de ideia antes mesmo que ele pudesse falar. Entregar esses velhos? Ele queria, mas será que tinha forças para isso? Kitsushi cerrou os punhos e rosnou em voz baixa. Okage-sama, vim aqui com a intenção genuína de buscar a paz. Suas condições são simplesmente excessivas. Mesmo que se chegue à guerra, Iwagakure não aceitará exigências tão extremas. Izumi, que estava parada em silêncio atrás de Yami, teve um brilho vermelho sangue nos olhos. Seu Sharingan de 3 tomou e se ativou sem nenhum som. Baki e Kitsushi sentiram subitamente um arrepio frio percorrer suas espinhas, como se estivessem sendo encarados por uma fera terrível. Os Uchihas continuavam sendo os Uchihas, apaixonados até a medula. Toda a gentileza e o carinho de Izumi eram reservados apenas para Yami e sua família. O desafio de Kitsushi a havia tocado em um ponto sensível. Se Yami tivesse dado o sinal, ela teria matado os dois ali mesmo, sem hesitar. Não fique com raiva. Yami segurou delicadamente a mão dela e a confortou. Como diz o ditado, quando 2 países estão em guerra, os enviados não são mortos. Se formos matá-los, faremos isso quando a guerra começar. Deixem-nos viver mais alguns dias. Izumi desviou o olhar lentamente. As costas de Baki já estavam encharcadas de suor. Kitsushi não estava muito melhor. Já que vocês não concordam, não há necessidade de continuarmos a conversa. Levem a declaração de volta às suas aldeias. Okage-sama, seus termos estão além da minha autoridade. Devo relatá-los aos líderes de nossa vila. Eles tomarão a decisão. Baki tentou ganhar tempo. Ele esperava conseguir bolar um plano alternativo. Yami não se opôs. Ele também precisava de tempo para limpar a bagunça deixada pelo terceiro. Mesmo que a guerra fosse declarada, a luta não começaria imediatamente. Antes de partirem, os dois fizeram um último pedido. Baki queria ver a equipe de Gaara, enquanto Kitsushi perguntou sobre Yan e Kurotsushi. Yami enviou um Ambu para escoltar Baki até a prisão, mas negou categoricamente o pedido a Kitsushi. O Jinchuriki das 5 caudas já está morto. Quanto a Kurotsushi, ela está morando na minha casa agora. Nenhum homem jamais pôs os pés na minha residência. Nem pense nisso. O coração de Baki deu um salto quando ele saiu pela porta. 5 caudas. Está morto? Isso foi ruim. Ele teve que trazer Gaara de volta imediatamente. Iva tinha uma base sólida. Suna não. Se perdessem Shukaku, seriam completamente removidos do grupo das 5 grandes vilas ocultas. Mas ninguém podia reverter o que já havia acontecido. Oi estava morta. Mesmo que Kitsushi estivesse furiosa, esse fato não mudaria. Quanto a Kurotsushi, ele não haveria a menos que ousasse invadir a casa de Yami. E se ele o fizesse bem? Depois de mandar os dois embora, Yami começou a trabalhar. Konoha estava em ruínas. A reconstrução, as missões atrasadas, os arranjos de patrulhamento da fronteira, os relatórios do departamento, as aprovações de projetos. A montanha de documentos era tão grande que poderia esmagar toda a sua mesa. Só agora Yami entendeu verdadeiramente por que Naruto parecia tão exausto como o 7º Hokage. Com essa carga de trabalho, até uma máquina de fazer carimbos entraria em colapso de exaustão. Felizmente, Yami era especialista em delegar tarefas. Equipes da Ambu foram enviadas por toda a vila, e logo todos que Yami havia convocado se reuniram no gabinete do Hokage. Nara Shikaku e Shikamaru, Yuga Yashi e Ezashi, Yamanaka Inoishi, Kakashi, Ayama Shirakumo e Iruka. Tio Shikaku, Shikamaru, vocês dois cuidarão do planejamento da reconstrução da vila e das finanças. Patriarca Yashi, Izashi Sensei, você supervisionará a distribuição de tarefas. Priorize e atribua com base na urgência. Tio Inoishi, o departamento de inteligência é seu. Reporte informações que não sejam de classe S para Izumi semanalmente.
Kakashi, compile os relatórios de mérito da guerra de defesa e cuide das promoções dos Chunin. Shirakumo, as funções de patrulha de fronteira ficam a seu cargo. Se houver falta de mão de obra, recrutem entre seus clãs. Eu autorizarei e designarei as funções, mas só responsabilizarei vocês pessoalmente pelos resultados. O mundo não carecia de pessoas capazes. O que lhe faltava eram líderes dispostos a delegar poder. Yami concedeu autoridade específica, mas reservou o direito de gerenciar como essa autoridade seria distribuída. Todos, exceto Kakashi, aceitaram suas missões com entusiasmo, até mesmo Shikaku. Na época em que o terceiro Hokage pediu a Shikaku que o ajudasse com os assuntos da vila, a verdadeira autoridade ainda residia no Hokage e seus conselheiros. Não era como Yami, que se importava apenas com os resultados e não controlava o processo nos mínimos detalhes. Com a inteligência do clã Nara, gerenciar um projeto de reconstrução era fichinha. O clã Hyuga estava em situação ainda pior sob o terceiro. Apesar de seu alto prestígio e status como o clã mais importante de Konoha, Yashi sequer era incluído na tomada de decisões. Isso já não era verdade. Kakashi estava prestes a protestar, mas Yami olhou para ele com um sorriso. Trabalhe ou seja meu parceiro de treino. Escolha um. Kakashi deu uma risada sem jeito. Trabalho. Eu adoro lidar com papelada. A papelada podia esgotá-lo, mas treinar com Yami o mataria. Não havia dúvida sobre qual era a opção mais segura. Após a distribuição das tarefas, apenas Iruka permaneceu, sem jeito e sem saber o que fazer. Em comparação com aqueles Jounin de elite e chefes de clã, o mero Chunin como ele se sentia deslocado. Iruka, você será o novo diretor da Academia Ninja. Você também ficará responsável pela reforma dos livros didáticos. O novo Hokage significava uma nova história. Como ele agora era o Hokage, o título de Hokage mais forte, nos livros didáticos precisava ser atualizado. A melhor qualidade de Iruka não era sua força, mas sim sua lealdade. Contanto que seguisse as ordens fielmente, ele era perfeito para administrar a escola. Ele queria que todos os alunos de Konoha soubessem o significado da bondade, e se lembrassem do que era a verdadeira lealdade. Eles conversaram até o anoitecer, quando a porta do escritório se abriu de repente. Tsunade entrou preguiçosamente. Yami, venha beber comigo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Isso é tudo por hoje. Você deve começar a reorganizar com base nas minhas necessidades. Eu te chamo se tiver novas ideias. Sim, Okage-sama, Tsunade-sama. Vou me retirar. Iruka enxugou o suor frio da testa e saiu rapidamente do escritório. O que lhe disseram hoje poderia levar vários anos para ser concluído. Se Yami apresenta-se mais ideias, Iruka poderia considerar seriamente a possibilidade de se demitir. Esqueça a bebida. Você não está entediado? Vou te levar a algum lugar. Yami se levantou e se espreguiçou. Suas articulações estalaram ruidosamente. Os olhos de Tsunade brilharam. Cassino. Você saberá quando chegarmos lá. Yami manteve tudo em segredo. Deixou Izumi, que o acompanhará o dia todo, voltar para casa primeiro. Depois, trouxe Tsunade e usou a técnica do deus voador do trovão para se teletransportar até a base experimental. Enquanto Tsunade se perguntava por que ele a trouxera até ali, uma voz confusa veio de trás dela. Yami, aquela é. Tsunade? Tsunade instintivamente se virou e quando viu claramente quem era, congelou como se tivesse sido atingida por um raio. Segundo a avô, é mesmo a Tsunade. Senju Tobirama sorriu gentilmente. Ele vinha se perguntando por que Yami trouxera alguém para cá. Em toda Konoha, apenas Yami e Pakura sabiam de sua existência. Após o choque inicial, Tsunade ficou furiosa imediatamente. Seu olhar para Yami tornou-se severo. Yami, por que você usou uma técnica proibida para blasfemar contra a alma do segundo avô? Konoha não está em uma crise de vida ou morte. Você está abusando de técnicas proibidas agora? Se tivesse sido Orochimaru quem invocou Senju Tobirama, Tsunade já o teria socado contra a parede. Por ser Yami, ela conseguiu se conter e apenas o repreendeu. E daí? Yami não achava que tinha feito nada de errado. Ele caminhou até Tobirama e deu um tapinha em seu ombro. Você sempre diz que essa técnica proibida é uma violação da paz dos mortos, mas você já perguntou às pessoas envolvidas o que elas pensam. O segundo Hokage morreu com arrependimentos. Estou lhe dando uma chance de concluir o que ele deixou inacabado. Podem me chamar de realizador de sonhos. Tsunade imediatamente refutou, mas você confundiu a fronteira entre a vida e a morte. É exatamente por isso que a reencarnação do mundo impuro foi classificada como uma técnica proibida. Técnica proibida não significa que seu uso seja proibido. Caso contrário, eles poderiam simplesmente tê-la apagado do pergaminho dos selos em vez de preservá-la para as gerações futuras. Isso é para que seja usado como último recurso nos momentos mais críticos de Konoha. Acho que agora é um momento crítico, Tsunade. Eu sou a Hokage. Você vai se arrepender disso, Yami. Você roubou a frase do meu avô. Tobirama franziu a testa enquanto os dois discutiam sem parar, sem sequer olhar para ele, a pessoa diretamente envolvida em tudo aquilo. Chega, Tsunade. Após avaliar a situação, Tobirama percebeu que não conseguia controlar Yami e decidiu deter Tsunade. E de fato, embora Tsunade estivesse claramente infeliz, ela parou de falar. Yami também parou de discutir e tomou goles de água tranquilamente. Tsunade, não fique brava com Yami. Tobirama suspirou. Embora os mortos não devam interferir no mundo dos vivos, as obsessões muitas vezes persistem mesmo após a morte. Desde que Yami me trouxe de volta, tenho visto como o mundo mudou após a minha morte, e é completamente contrário ao que meu irmão e eu imaginávamos. Sarutobi falhou como Hokage, e a culpa é minha. Não tive tempo de explicar melhor na época. Então Yami tem razão. Ele não está me blasfemando. Ele está me dando uma segunda chance.
Segundo avô, Tsunade não esperava que Tobirama defendesse Yami e ficou sem palavras. Então, o que você fez desde que ressuscitou? Após um momento de silêncio, Tsunade perguntou. Tobirama não escondeu nada. Reencarnação do mundo impuro aprimorada. Também estudei e modifiquei as células do meu irmão. Você está pesquisando células de Hashirama? Tsunade ficou chocada novamente. Você mesmo não proibiu isso? Tobirama cruzou os braços e bufou friamente, claramente insatisfeito. Qual o sentido de proibir isso? Quem realmente dá ouvidos às palavras de um homem morto? Sarutobi estudou isso. Danzou estudou isso. Seu colega Orochimaru também estudou isso. Nenhum deles se importou com as minhas instruções. Pelo menos, se eu fizer isso sozinho, não usarei os moradores de Konoha como cobaias. Todos os indivíduos testados foram capturados por Yami do lado de fora. Maldito Danzou. Tsunade cerrou os punhos. Ai. Yami não aguentava mais. Você está dizendo isso bem na minha frente? Se você realmente quer apontar o dedo para alguém, segundo Okage, foi você quem começou essa confusão. O rosto de Tobirama endureceu. Ele bufou e desviou o olhar. Ele não tinha como refutar isso. Muitas das políticas de Sarutobi Hiruzen eram apenas extensões das suas próprias. Estudar as células de Hashirama, desconfiar dos Uchiha, suprimir outros clãs. O problema era que Sarutobi não tinha métodos eficazes. Seus planos deram certo, mas a aldeia entrou em declínio. O que Tobirama mais lamentou foi ter escolhido proteger a retaguarda na batalha. Se ele soubesse que Sarutobi e Danzou acabariam assim, teria deixado alguns guardas para trás e retornado para apoiar Orochimaru por mais 10 anos. Ele poderia ter treinado bem o Orochimaru. Sarutobi era muito fraco. Não vamos mais falar do passado. Incapaz de discutir com Yami, Tobirama mudou de assunto. Você não trouxe a Tsunade aqui só para discutir, né? Yami balançou a cabeça negativamente. Estou farto desta confusão. É demasiado cansativo. Konoha já é um desastre. Não me arrependo mais de ter deixado Sarutobi ficar por tanto tempo. Trouxe Tsunade para te ver. Ela pode trabalhar como sua assistente a partir de agora. Claro, Tsunade vai me ajudar com trabalho de verdade daqui para frente. Tobirama concordou. Ter um assistente com excelentes habilidades médicas certamente lhe pouparia muitos problemas. Muito bem, então conversem vocês dois. Izumi e os outros ainda estão me esperando para o jantar. Yami acenou com a mão e usou o deus voador do trovão para partir. Agora só restavam o avô e a neta. Tsunade conversou com Tobirama por um longo tempo e acabou se convencendo de que tudo que ele havia dito antes era realmente sua própria opinião, e não uma manipulação de Yami. Aliviada, Tsunade perguntou sobre suas preocupações. Segundo vovô, você acha que Yami é realmente um bom Hokage? Ele já está se preparando para a guerra logo após assumir o cargo. Tsunade, você está sendo muito influenciada por Hiruzen. Tobirama olhou para ela. Embora não fosse sua filha biológica, Tsunade era neta de seu irmão mais velho. Não havia diferença na forma como ele a via. A paz não vem do compromisso. Concordei com as negociações de paz em Kumo naquela época porque precisávamos de tempo para reunir forças e destruí-las de uma só vez. Mas as chamadas negociações de paz do Sarutobi eram apenas concessões para manter a calma na superfície. Konoha foi a vítima no massacre de Konoha. Agora é o momento perfeito para enfraquecer Iva e abrir caminho para a futura unificação do mundo ninja. O quê? Unificar o mundo ninja? Tsunade olhou para ele em choque. Isso mesmo. Tobirama caminhou lentamente em direção a uma estante de livros. O sistema de vilas ninja existe há 60 anos e provou ser um fracasso. Não impediu as guerras, apenas as intensificou. Por mais que eu deteste admitir, meu irmão mais velho escolheu o caminho errado. Naquela época, com o poder que ele e Madara possuíam, eles poderiam ter governado o mundo e criado novas leis. Mas a visão do meu irmão se limitava à Terra do Fogo. Após a morte dele e de Madara, eu não tinha mais forças nem vontade de quebrar seus princípios. Mas Yami é diferente. Ele se tornará um novo deus do mundo ninja. Agora não existe ninguém como Madara que possa se opor a ele. Ele tem absolutamente o poder de unificar o mundo. Tsunade protestou, mas a guerra causa mortes. Unificar o mundo ninja certamente resultará em mais baixas do que as guerras anteriores. Você consegue suportar a ideia de deixar mais ninjas morrerem? Claro que não posso, mas é um sacrifício necessário. Tobirama se virou. Mesmo através dos olhos vazios de seu corpo de reencarnação do mundo impuro, Tsunade podia sentir sua determinação. Sua geração lutará em todas as guerras. Assim, a próxima geração poderá viver em paz. Eu sei que você odeia a guerra, Tsunade. Mas se você quiser evitar outra tragédia como a de Navaki, você precisa ser implacável e apoiar Yami completamente. Entendeu? A cena da morte trágica de Navaki passou pela mente de Tsunade. Seu coração voltou a se encher de dor. Eu vou pensar nisso com cuidado, segundo avô, disse Tsunade suavemente. Ótimo. Você já tem idade suficiente para entender essas coisas. Tobirama assentiu com a cabeça. Então, olhando para o rosto jovial de Tsunade, um pensamento repentinamente lhe ocorreu. Tsunade, você deve fazer 50 anos este ano, não é? Tsunade saiu de seu estado de espírito sombrio e disse sem jeito. Segundo avô, por que você está falando de idade de repente? Você sabe que isso é um tabu para as mulheres, não sabe? Não, isso é sério. Tobirama olhou para ela atentamente. Com sua condição física atual, você ainda pode ter filhos? Tsunade ficou estupefata. Crianças. Com quem? Claro, com Yami. Tobirama começou a analisar a situação seriamente. Yami despertou o domínio da madeira, e sua linhagem Senju é extremamente pura. Se vocês dois se juntassem, a criança que nasceria provavelmente seria um supergênio. Se você se esforçar mais para conquistar Yami, talvez a criança possa até mesmo carregar o sobrenome Senju. Se ele despertar a liberação de madeira. Pare. Tsunade o interrompeu, visivelmente perturbada.
Segundo avô, eu tenho idade suficiente para ser mãe do Yami. Ele tem apenas 18 anos. Isso é praticamente roubar um bebê. Quem se importa? Se ele for maior de idade e não se importar, eu digo, vá em frente. Tsunade não aguentou mais e fugiu. Talvez tenham sido as palavras de Tobirama que a atingiram com muita força. Ela se sentia envergonhada demais para encarar Yami por enquanto. No dia seguinte, ela entregou o pergaminho de invocação e a técnica secreta de liberação de madeira para Yami e voltou para a antiga casa com Shizune. Mas outra pessoa bateu à porta. Jiraiya chegou ao escritório do Hokage. Diferentemente de quando costumava entrar pela janela para encontrar Hiruzen, desta vez, ele entrou da maneira correta. O que é? Yami realmente não queria ver Jiraiya. Não havia nada que valesse a pena discutir. Estou deixando Konoha. Jiraiya sabia que não era bem-vindo, mas mesmo assim precisava dizer aquilo. Vou reunir informações sobre a Akatsuki e enviá-las de volta. Não precisa. Yami balançou a cabeça. Vou ficar de olho na Akatsuki. Faça o que quiser, só não interfira na minha reforma da aldeia. Jiraiya ficou sem palavras. Então, posso levar o Naruto comigo? Quero que ele seja meu aprendiz. Yami riu incrédulo. Jiraiya, eu não revelei seus planos antes porque lutamos lado a lado, mas você simplesmente não para. Agora você também quer roubar meu discípulo? O que isso quer dizer? Você acha que eu não sou bom o suficiente para ensinar o Naruto? Capítulo 167. Dentro do escritório do Hokage, diante das perguntas de Yami, Jiraiya permaneceu em silêncio por um instante. Ele achava que tudo correria tão bem quanto da vez em que foi encontrar Tsunade, mas não esperava que a atitude de Yami fosse completamente diferente desta vez. Se Yami soubesse o que ele estava pensando, teria explodido. Eu só concordei em deixar o Naruto ir com você para convencer a Tsunade a voltar para a vila. O que isso tem a ver com você? Yami, chame-me de Hokage. Yami nem sequer lhe dirigiu um olhar. É horário de trabalho. Não leve para o lado pessoal. Muito bem, Hokage-sama. Jiraiya suspirou. Você contou para o Naruto sobre o Minato? E se eu fizesse isso? Yami recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Como a pessoa envolvida, Naruto naturalmente tem o direito de saber a verdade. O que isso tem a ver com você tentar roubar meu aluno? Naruto odeia seu pai. Ele até sente ressentimento pelos aldeões. Jiraiya revelou a descoberta mais chocante que fez nos últimos dias. Ele achou algo estranho quando Tsunade se referiu ao Hokage como um tolo. Depois de retornar à vila, jantou com Naruto 2 vezes. Não foi preciso muito para que Naruto revelasse o que realmente lhe passava pela cabeça. O sonho de Naruto de se tornar Hokage não era sobre obter o reconhecimento de todos, mas sim sobre provar seu valor àqueles que sempre o discriminaram por ser o Jinchuriki. Embora não tão extremo quanto o caso de Yami, definitivamente havia traços de ressentimento. E isso é um problema. Yami nem sequer hesitou. Então agora você quer controlar até as emoções do meu aluno? Essa é a sua ideia de dever de um Hokage? Jiraiya franziu a testa. Yami, você é o Hokage agora. Não deveria ajudar a corrigir a mentalidade de Naruto? Se não fizer isso, então deixe-me. Yami abriu os olhos lentamente com um tom brincalhão e cheio de sarcasmo. Jiraiya, você realmente acha que o trabalho do Hokage é resolver essas questões emocionais insignificantes? Onde você estava quando os aldeões o rejeitaram? E agora você quer bancar o bonzinho? Você quer levá-lo? Ótimo. Vou te dar uma chance. Se o Naruto concordar, não vou te impedir. Yuji. Svi. Um Ambu apareceu instantaneamente no escritório e ajoelhou-se. Yami-sama. Você deve saber onde está Uzumaki Naruto, certo? Yuji respondeu firmemente, muito provavelmente com o Shia Sasuke treinando com Shan. Então tragam os dois aqui. Sim. Yuji agiu rapidamente e retornou com a mesma rapidez. Em menos de 15 minutos, ele trouxe Naruto e Sasuke para o escritório. Naruto pensou que Yami lhes daria uma nova missão e sorriu radiante. Yami-ni, o que você precisa que façamos? Estou pronto. Não sou eu que estou te procurando. É o Jiraiya. Yami apontou para Jiraiya. Ele quer te levar para longe de Konoha. A decisão é sua. Sasuke olhou imediatamente para Jiraiya com hostilidade. Naruto virou a cabeça, confuso. É assim, Naruto. Jiraiya deu uma explicação longa e detalhada, afirmando que queria ajudar Naruto a treinar e viajar pelo mundo ninja. Após ouvir, Naruto olhou para Sasuke e depois para Yami, que permanecia calmo e sereno. Desculpe, sábio tarado, eu não quero sair de Konoha. A expressão esperançosa de Jiraiya imediatamente se desfez em decepção. Ah, entendi. Sasuke acrescentou friamente. Yami já organizou nosso treinamento. Você não precisa se preocupar com o Naruto. Por mais que ele treine, ele ainda não consegue me vencer. O quê? Sasuke arrogante. Quer apanhar de novo? Pode vir, eu não tenho medo de você. Os dois começaram a discutir ali mesmo no escritório do Hokage. Yami não se repreendeu, mas observou com um sorriso. Você está brincando? Ele tinha o sistema de vínculos ninja mais forte. Quem no mundo ninja entenderia de vínculos melhor do que ele? Jiraiya não fugiu com Orochimaru porque o desprezava. Enquanto Yami estivesse em Konoha, mesmo que Namikaze Minato voltasse e tentasse convencer Naruto a ir embora, não adiantaria, muito menos Jiraiya. Se Naruto realmente se deixava influenciar por algumas palavras, então Yami não tinha mais nada a dizer. Isso só provaria que sua reforma havia fracassado. Se isso acontecesse, Naruto poderia seguir o caminho da conversa fiada e Yami o trataria como um inimigo. Mas claramente o chakra de Ashura não era tão invencível quanto dizia a lenda. Então se cuide. Jiraiya deu um tapinha no ombro de Naruto com uma expressão pesada. Espero que você cresça saudável, feliz e normal. Tudo que você sofreu até agora é apenas um teste. Não deixe que isso pese no seu coração. Sem esperar pela resposta de Naruto, ele saiu do escritório passo a passo.
Sua figura parecia especialmente solitária. O humor de Jiraiya estava pesado, não apenas porque Naruto o rejeitou, mas também por causa das palavras do grande sábio sapo. Ele certa vez acreditou que Naruto era a criança da profecia, mas agora parecia que não. Onde estava a verdadeira criança da profecia? Será que ele algum dia os encontraria em sua vida? Yami observou as costas de Jiraiya enquanto ele se afastava, acariciando o queixo e considerando seriamente se deveria rotulá-lo como um ninja renegado. Ele estivera longe da aldeia durante anos, vagando sem rumo, sem sequer obedecer a ordens. Será que ele ainda poderia ser considerado o ninja de Konoha? Mas, depois de pensar bem, Yami desistiu da ideia. Que os heróis protejam uns aos outros. Que os homens bons lidem com os seus. Quanto mais se sabe, mais perto da morte se está. Não havia necessidade de acrescentar complicações desnecessárias. Com isso resolvido, Yami deixou de lado a questão de Jiraiya, caminhou até Sasuke e Naruto e bagunçou seus cabelos. A expressão de Sasuke azedou, e pouco antes de ele explodir, Yami disse: "Vocês dois se saíram bem hoje. Pensar que alguém teve a audácia de tentar recrutar meus alunos. Típico do círculo de Orochimaru. Não é à toa que todos eles são Sannin." Sasuke se libertou da mão dele e olhou para Naruto, que ainda ria como um bobo. "Eu já disse que você tinha nosso treinamento planejado. Se Jiraiya tivesse." Yami olhou para ele e sorriu. "Você estava esperando que eu dissesse isso, não é? Muito bem. Assim que eu terminar este lote de trabalho, darei a você um treinamento especial específico contra Uchiha Itachi. Está tudo acertado. Agora, concentre-se apenas no seu treinamento com Shan." Sim. A partida de Jiraiya não afetou a vila em nada, exceto pelo fato de que a loja local de banho de pés perdeu um cliente frequente. Konoha estava se recuperando rapidamente. O terreno danificado havia sido restaurado e a vida cotidiana da vila estava voltando ao normal. No entanto, o número de ninjas ativos na vila havia diminuído consideravelmente. A maioria estava fora, cumprindo missões. No quarto dia após a partida de Jiraiya, Kitsushi retornou para relatar a mensagem de Onoki a Yami. Desta vez, Iwagakuri admite a derrota. "Você pode lidar com os prisioneiros como quiser. Já que Kurotsushi está em suas mãos, ela agora lhe pertence. Trate bem a minha neta. Quando ela atingir a idade adulta, gostaria de ter um bisneto nos braços o mais rápido possível. Se você quer iniciar uma grande guerra ninja, esteja preparado para ser atacado pelas outras 4 grandes vilas." Ao ouvir isso, Yami sorriu. Tão implacável, tão decisivo. Como era de se esperar da última raposa astuta e velha, ele manteve a calma e tomou a decisão mais racional, mesmo depois de sua neta ter sido capturada. Entre os cativos, o mais valioso não era Kurotsushi, mas sim o Jinchuriki das 5 caudas. Era um ninja de nível Kage, e as 5 caudas ainda estava selada dentro dele. Perdê-lo seria o verdadeiro golpe para Iwagakuri. Onoki jamais aceitaria exigências absurdas. Enquanto Kurotsushi estivesse viva, ela ainda seria sua neta. Com ela sob os cuidados de Yami, pelo menos sua vida estaria garantida. No fim, Onoki chegou a lançar uma ameaça. Se a guerra começar, Konoha será mais uma vez cercada pelas 5 grandes vilas. Vá em frente, tente se tiver coragem. Esse tipo de atitude desonesta daria dor de cabeça a qualquer Hokage. Se as negociações continuassem, Iwagakuri certamente pressionaria para baixar o preço. Mas para o azar dele, ele estava enfrentando Yami. "Entendi. Você pode retornar e se reportar à aldeia agora." Yami nem sequer olhou para Kitsushi novamente. Kitsushi queria ver Kurotsushi antes de partir, mas, pelo tom que Onoki usou, Yami provavelmente não concordaria, mesmo que ele pedisse. Com o coração pesado, ele só pôde deixar Konoha e iniciar a jornada de volta para Iwagakuri. Ainda assim, ele admirava a astúcia de Onoki. Mas será que Yami realmente não podia fazer nada a respeito? Alguns dias depois, considerando o horário, o grupo de Kitsushi já deveria ter retornado a Iwagakuri. Yami começou a se mover. "Meu velho, vou tirar uns dias de folga. As obrigações oficiais de hoje são suas." Yami empurrou Danzou para a cadeira do Hokage e saiu casualmente. "Espere, para onde você está indo? Você saberá quando eu voltar." Após retornar para casa, Yami levou Kurotsushi e Ikari consigo e deixou Konoha. "Para onde vamos?" Kurotsushi vestia um novo Shellgson que realçava sua figura e perguntou casualmente. Ela já sabia da decisão de Onoki. Embora isso a entristecesse, ela entendia o motivo. Comparada aos interesses de toda a aldeia, ela, como neta do terceiro Tsuchikage, era apenas uma peça no jogo. Ela teria que se casar eventualmente. Apesar de Yami ser irritante, ele era poderoso, bonito, ocupava uma posição elevada e tratava bem as mulheres. Objetivamente falando, ele preenchia todos os requisitos da lista dela de parceiros ideais. Na verdade, ela pode até ser a que sai ganhando. Assim que o relacionamento entre elas melhorasse, as tensões entre Konoha e Iwagakuri poderiam diminuir. Ela poderia até conseguir visitar seu pai e avô novamente. Para Iwagakuri, a resposta de Yami foi concisa. A expressão de Kurotsushi se tornou tensa. "O que você vai fazer?" Yami sorriu. "Seu avô me deve dinheiro. Mantive seus ninjas de Iwa prisioneiros por tanto tempo, e ele nem sequer pagou pela comida deles. Isso não está certo." Kurotsushi tentou dizer algo, mas Yami já havia ativado a técnica do deus voador do trovão. Ele havia marcado inúmeros locais na Terra do Fogo. Rapidamente os conduziu até a fronteira, depois atravessou a Terra dos Ursos e chegou ao País da Terra. Yami começou a fazer selos de mão e pressionou a palma da mão contra o chão. Técnica de invocação. A enorme 5 caudas Kokuo foi invocada e virou a cabeça em direção a Yami confusa. "Você sabe o caminho para Iwagakuri. Depressa tente chegar ao meio-dia."
Goku relinchou e começou a se mover. Nesses dias, ele havia comido bem e dormido em paz. As antas do pesadelo não ousavam incomodá-lo. Comparada a como era estar selada, a vida agora era muito melhor. Por isso, não resistiu à ordem de Yami e até perguntou cordialmente: quer que eu traga mais gente? Aquele velho da aldeia é forte. Não há necessidade. Yami recostou-se confortavelmente nas costas largas de Goku. Embora a fera corresse rápido, Yami não sentiu nenhum solavanco. Só vou cobrar uma dívida, não começar uma guerra. Por que eu traria gente a mais? Depois disso, Goku permaneceu em silêncio. Entretanto, em Iwagakure, Kitsushi não descansou após retornar. Ele foi direto ao escritório do Tsuchikage para se reportar ao Onoki. Capítulo 168. Apenas um pirralho que por acaso despertou a liberação de Madeira. Ele realmente pensa que pode se meter em política? Em Iwagakure, no escritório do Tsuchikage, Onoki estava sentado com um sorriso presunçoso após ouvir o relatório de Kitsushi, seu tom repleto de desprezo por Yami. A rivalidade entre as nações nunca mudou por causa de uma ou duas pessoas poderosas. Namikaze Minato não era forte? Ele morreu apenas um ano depois de se tornar Hokage. Yami ainda tem um longo caminho a percorrer. Do que Onoki mais se orgulhava em sua vida era de ter conquistado o título ambas as balanças. Não era seu sobrenome, mas um título concedido por sempre garantir a maior vantagem para Iwa na diplomacia. Pai, este assunto está realmente resolvido? Kitsushi estava de pé diante de Onoki, com uma expressão de hesitação. Aquele Hokage é jovem e impulsivo. Ele até falou em matar o Jinchuriki. Duvido que ele simplesmente deixe isso passar. Claro que não. Onoki ficou realmente satisfeito por seu filho, tão firme quanto uma rocha finalmente estar pensando no futuro. Ele explicou pacientemente. Mas começar uma guerra não é tão simples. Assim que Konoha fizer um movimento, Suna e nós responderemos imediatamente. E devido às tensões passadas entre Konoha e Kumo, rapidamente ganharemos mais 2 aliados. Yami se verá cercado. Travar uma guerra contra 3 nações ao mesmo tempo não é algo que um Hokage recém-nomeado possa fazer. Os figurões de Konoha certamente se oporão a isso. Portanto, tudo o que precisamos fazer é ficar atento a possíveis represálias secretas. Ele poderá enviar um pequeno esquadrão de elite para atacar. Kitsushi, comece a reforçar as defesas da fronteira e aumente o nível de alerta na aldeia. Entendido. Kitsushi ficou mais tranquilo com a análise calma e lógica de seu pai e foi cumprir as ordens. Assim que ele saiu, o sorriso de Onoki se desfez um pouco. Kurotsushi, desculpe por isso. Se eu tiver a chance, o vovô vai te trazer para casa. Onoki tinha um plano em mente. Ele deixaria Kurotsushi escapar com a criança assim que ela engravidasse do filho de Yami e a traria de volta para Iwa. Quem sabe? Talvez essa criança se torne mais uma usuária da liberação de Madeira. Isso seria uma grande vitória. Enquanto Onoki ainda imaginava o futuro, o ninja da equipe de reconhecimento irrompeu no local. Tsuchikage-sama. As 5 caudas apareceu na terra e está indo direto para a vila. Impossível. Yami não matou An. As palavras de Onoki congelaram em sua garganta. Uma possibilidade arrepiante lhe ocorreu. Será que Yami havia extraído as 5 caudas antes de An morrer? Evacuem os civis imediatamente. Preparem-se para a batalha. Coloquem toda a aldeia em alerta máximo. Onoki gritou as ordens e voou pela janela, seu corpo franzino planando no ar. Toda Iwagakure se mobilizou instantaneamente. Sendo a vila com o maior número de ninjas entre as 5 grandes nações, Iwa era imensa 5 ou 6 vezes o tamanho de Konoha, construída nas intermináveis cadeias de montanhas. Do ponto de vista de Onoki, os aldeões em movimento pareciam um enxame de formigas, o que lhe proporcionou uma ligeira sensação de alívio. Yami, essa deve ser a vingança dele. Onoki rangeu os dentes e voou rapidamente para os arredores da vila. Ali, um grande número de ninjas de Iwa já estava reunido, com informações circulando por meio de falcões e pergaminhos. 15 minutos depois, um estrondo ecoou pelo vasto deserto de Gobi. A terra tremeu. As 5 caudas Goku avançou como um raio de luz branca, aproximando-se rapidamente da vila. Deitada de costas, Kurotsushi tentava desesperadamente impedir Yami, mas já farto das reclamações dela, enfiou um lenço na boca dela sem cerimônia. Goku, o Bijudama, ordenou Yami, aproveitando o momento como um treinador Pokémon. Goku não hesitou. Uma esfera de chakra de alta densidade, de cor preto-púrpura, formou-se em sua boca. Quando Onoki a viu, sua expressão mudou drasticamente. Rápido! Liberação de terra. Redirecione a Bijudama. Não deixe que ela atinja a vila. Um grande número de ninjas de Iwa recebeu a ordem e imediatamente começou a formar selos de mão. Liberação da terra. 10.000 milhas de muralha de terra fluida. Bum! Enormes muralhas de terra ergueram-se, formando uma linha defensiva ininterrupta semelhante à grande muralha. A Bijudama de Goku foi disparada, atravessando parede após parede. Mas cada impacto distorcia sua trajetória. No momento da colisão final, sua trajetória estava completamente desviada, e ela voou em direção às montanhas distantes, explodindo à distância. Kitsushi! Onoki gritou enquanto voava em direção a Goku. Entendi, velho. Kitsushi tensionou os músculos, concentrou o chakra e em seguida bateu as palmas das mãos no chão. Pare, fera. Liberação da terra. Técnica da terra montanhosa. No instante seguinte, para surpresa de Uchiha e Kari, 2 colinas semicirculares, cada uma maior que as 5 caudas, surgiram em ambos os lados de Goku. Kurotsushi, seu pai é muito habilidoso, comentou Ikari. Ela nunca tinha visto a liberação da terra nessa escala. Aquele homem de meia-idade com aparência robusta realmente tinha poder. Yami assentiu. Kitsushi é forte. Se Onoki não fosse tão teimoso, já teria se tornado o 4º Tsuchikage há muito tempo. Quando se trata de liberação de terra, Kitsushi está facilmente entre os 2 melhores em todo o mundo ninja. Você ou eu? Yami olhou para Ikari.
Um peixe pequeno como esse não merece meu tempo. Ela abriu os braços, relâmpagos faiscando entre suas palmas brancas. Riacho Shidose. Acompanhados pelo canto agudo dos pássaros, raios rasgaram o ar e atingiram as duas montanhas. Bum! As enormes colinas de terra desmoronaram em escombros, caindo por todos os lados. Kitsushi ficou estupefato. O estilo terra era de fato fraco contra o estilo relâmpago, mas em sua mente apenas o quarto Raikage havia destruído montanhas com um único movimento. Quantos monstros Konoha tinha escondidos? Mas Ikari não parou por aí. Esse não era o seu estilo. A terra despedaçada tremeu, erguendo-se em lanças afiadas e giratórias. Liberação da terra, lança do dragão da terra. Centenas de lanças de terra foram disparadas em direção aos ninjas de Iva. Do céu veio a voz de Onoki. Liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo. Usando a parede de terra de Kitsushi como cobertura, Onoki voou para o alcance do ataque de poeira. Um cubo branco expandiu-se rapidamente entre suas palmas, mirando em Koku. Inicialmente, ele planejava matar Yami, mas ao se aproximar, viu Kurotsushi ao seu lado. Aqueles ratos de Konoha sem vergonha estavam usando a neta dele como escudo. Com o alcance do ataque de poeira, se Yami morresse, Kurotsushi também morreria. Rangendo os dentes, Onoki redirecionou o ataque em direção às 5 caudas. Koku entrou em pânico. Ele já havia sentido aquela liberação de poeira antes e tentado se esquivar, mas seu tamanho enorme o tornava um alvo fácil. Felizmente Yami agiu. Um feixe de luz branca, ainda maior que o da liberação de poeira de Onoki, irrompeu em alta velocidade. Os dois feixes colidiram no ar em uma explosão espetacular. A onda de choque lançou Onoki para longe como um balão. Você chama isso de combate, Koku? Yami não perseguiu Koku, apenas olhou para ele. Um bando de ninjas comuns parou sua bijudama. Onoki e alguns Zambu podem te ferir gravemente. Koku baixou a cabeça. O estilo poeira do velho é monstruoso. Nem mesmo nós, bestas com cauda, conseguimos combinar 3 naturezas de chakra. Ele fez isso. E bem, você também. Você é o monstro maior. Bang. Yami deu um tapa na testa de Koku, fazendo-o fechar os olhos de dor. Ei, por que você fez isso? Respondendo, você é uma besta com cauda. A Kyuubi teria contra-atacado a liberação de poeira com sua própria bijudama. Mas você só queria fugir? Koku foi desligado. Nenhuma besta com cauda escaparia da comparação com Kurama. Mas falando sério, como isso foi justo? Kurama não foi o único que chorou quando o sábio dos 6 caminhos morreu? Yami percebeu que a besta estava atordoada, então a desinvocou e em seguida, invocou um dragão de madeira para carregar Ikari e Kurotsushi, voando em direção a Iwagakure. Yami, eu não esperava que você dominasse a liberação de poeira. Mas não vou prestar queixa por roubar a técnica secreta de Iwagakure. O que você realmente está tentando fazer? Onoki parecia extremamente tenso. Mas como Tsuchikage, ele ainda assim avançou para proteger sua vila. Yami inclinou a cabeça, confuso. Você queria guerra. Eu estou lhe dando guerra. O que mais você poderia querer? O rosto de Onoki estava sombrio. Yami, você entende a brutalidade da guerra? Você sabe o preço que isso vai custar a Konoha? Assim que a guerra começar, garanto que pelo menos 3 nações atacarão a Terra do Fogo. Sério? Não acredito. Yami riu. Você ainda não percebeu? A guerra já começou. Só vocês 3? Onoki zombou. Não fique confiante demais. O terceiro Raikage tinha o corpo mais forte e mesmo assim morreu cercado. Você não pode se livrar da vontade da pedra. Chega de conversa. Yami pisou com força nas costas do dragão de madeira, lançando-se como uma bala de canhão. Num instante, ele apareceu diante de Onoki e desferiu um soco nele. Entulho voou. Onoki ativou sua armadura de pedra em um ato de desespero, mas ela se estilhaçou instantaneamente. Ele foi arremessado para longe. Minhas costas. Minha cintura. Uma dor aguda percorreu todo o corpo de Onoki. Era como se suas metades superior e inferior estivessem sendo dilaceradas. Velho. Enquanto voava para trás, Onoki tossiu sangue. Kitsushi saltou rapidamente, apanhando no ar e amortecendo a queda. Velho, o senhor está bem? Equipe médica. Chamem a equipe médica, agora. Kitsushi estava em pânico, tentando avaliar os danos enquanto gritava por socorro médico. Eu, estou bem. Impeçam-no. Não deixem Yami entrar na vila. Disse Onoki, com sangue ainda escorrendo da boca. Mas já era tarde demais. Yami alçou voo ainda mais alto, pairando acima de toda Iwagakure. Sua voz ecoou como uma proclamação divina, impassível porém estrondosa. A guerra começou, mas também termina aqui. Este é um presente de despedida. Odama Rasengan. Uma esfera de chakra escura e de alta densidade se formou na mão de Yami, cercada por anéis brancos brilhantes e puros. Ao fechar a palma da mão, a esfera desceu lentamente, ganhando velocidade a cada instante. Capítulo 169. O que ele está tentando fazer? Enquanto Yami subia aos céus, o coração de Onoki soou alarmante. Uma sensação de crise sem precedentes o invadiu, fazendo-o tremer. Rachadura. Sua cintura ferida sarou instantaneamente à medida que a adrenalina inundava seu corpo e Onoki rugiu. Estejam alertas. Mantenham-se alertas. Mas já era tarde demais. O Odama Rasengan, como um planeta em miniatura, descia cada vez mais rápido, expandindo-se continuamente. Quando pairou a várias dezenas de metros acima de Iwagakure, havia crescido ainda mais do que uma bijudama. Foi como se um sol em miniatura tivesse descido dos céus. Por um breve instante, o tempo pareceu parar. Então, a energia acumulada detonou num clarão ofuscante, desencadeando uma devastação semelhante a uma explosão cósmica. Luz ofuscante e infinita. Os ninjas de Iva instintivamente protegeram os olhos, incapazes de suportar o brilho intenso. Naquele instante, o mundo silenciou.
Tudo congelou, imerso em absoluta imobilidade, até que a tempestade de energia do Odama Rasengan se expandiu em uma cúpula hemisférica e começou a se espalhar. Então a realidade se despedaçou. Os habitantes do coração de Vagakuri foram vaporizados e reduzidos a pó. Prédios foram arremessados como papel. Nada resistiu. Tudo o que restava era esperar, impotente, que a força da destruição se abatesse sobre eles. Não. Onoki gritou, mas sua voz se perdeu no rugido. Nem mesmo Kitsushi e os médicos mais próximos dele conseguiram ouvi-lo. Eles olharam, atonitos, para a catástrofe que se desenrolava diante deles. Quando a cúpula de energia em expansão atingiu seu limite, ela se expandiu para cima, formando uma imponente nuvem em forma de cogumelo. Pop! A bolha estourou. Ventos violentos varreram os destroços, lançando detritos pela terra como lixo apanhado por uma tempestade. Tudo em seu caminho foi arrasado. Liberação de poeira. Técnica de decapagem limitada. A boca de Onoki sangrou enquanto ele forçava a saída de chakra, erguendo uma barreira de liberação de poeira para se proteger da onda de choque. Ao verem isso, Kitsushi e os outros saíram do transe e lançaram freneticamente jutsus de liberação de terra para ajudar a construir paredes adicionais. Vamos lá, você consegue. Yami, de pé no céu, cerrou os punhos como se estivesse torcendo por eles. De volta ao topo do dragão de madeira, Ikari puxou o lenço da boca de Kurotsushi. Me solta. Eu preciso salvar o vovô. Yami, seu desgraçado. Seu demônio. Eu nunca vou te perdoar. Kurotsushi gritou, desabando em lágrimas no instante em que conseguiu falar. Ikari, ainda paciente com aqueles que Yami havia escolhido, esperou que ela fizesse uma pausa antes de falar calmamente. Kurotsushi Kouai, por que você está tão emocionada? Tudo isso não começou com o seu avô? Se ele não tivesse provocado a guerra e atacado Konoha primeiro, nada disso teria acontecido. Após perder, ele tentou ser esperto e rejeitar as exigências de compensação de Yami. O que mais ele poderia esperar? Mas os aldeões eram inocentes. Não existe inocência neste mundo. Ikari bufou friamente. Quando vocês invadiram Konoha, pensaram nos civis de Konoha. Este é um mundo governado pela força. Nós somos ninjas que vivemos com uma lâmina em nossas gargantas. Ninguém é mais puro do que ninguém. Se você quer proteger as pessoas, fique perto de Yami e conquiste seu favor. Só assim você poderá proteger os outros. Kurotsushi caiu de joelhos e chorou amargamente. Após um período indeterminado, a tempestade apocalíptica finalmente passou. Yami admirou o resultado com calma, silenciando mentalmente o constante toque das notificações do seu sistema. Uma enorme cratera agora marca o coração de Vagakuri, ocupando um terço da vila. Talvez devesse ser renomeada para a Vila do Poço Escondido. Do lado de fora da cratera, montes de destroços formavam colinas. De dentro, sobreviventes ensanguentados saíam cambaleando. Com exceção do epicentro, onde nada restou, quanto mais longe da explosão, menor a destruição. Alguns ninjas fortes ou sortudos sobreviveram, mas eram poucos e raros. Yami permaneceu impassível diante daquela visão infernal. Em vez disso, refletiu sobre as deficiências do Odama Rasengan. Seu controle de chakra ainda era muito rudimentar. A explosão foi liberada de uma só vez. Seria melhor liberá-la em ondas, ganhando impulso, forçando o inimigo a pensar que sobreviveu, apenas para ser esmagado pela próxima rajada. Talvez da próxima vez. Com o modo sábio aprimorando o controle de chakra, ele poderia conseguir. Mas em qual aldeia ele deveria testar isso? Perdido em pensamentos, Yami desceu lentamente até o chão. Os gritos e o caos não conseguiram abalar sua compostura. O ninja o atacou com uma kunai, mas Yami nem sequer olhou, ergueu a mão e quebrou o pescoço do atacante. Uma chuva de shurikens foi repelida por uma rajada de vento. Parar. Onoki, ainda deitado nas costas de Kitsushi, correu até lá. Nenhuma palavra seria capaz de descrever as emoções de Onoki naquele momento. Arrependimento, luto, raiva, intenção assassina, medo, ódio, mas acima de tudo, ódio. Um ódio que jamais se dissiparia. No entanto, Onoki sabia que não podia agir movido por esse ódio naquele momento. Só de bloquear a última onda de choque, seu chakra já estava esgotado. Kitsushi e os outros também mal conseguiam se manter em pé. E Yami? Segundo o ninjutsu sensorial, o chakra de Yami nem sequer havia diminuído. Era como se ele tivesse usado uma única técnica de nível D. Suas reservas ainda eram vastas e inesgotáveis. Como ousariam odiá-lo? Quando Yami viu Onoki chegar, acenou com um sorriso, como se estivesse cumprimentando um velho amigo. Aquele gesto fez com que os ninjas de Iva ao redor congelassem. Onoki, você gostou do presente? Yami, você não é humano. Você é um demônio. Um monstro. Onoki flutuou para cima com esforço. As ruínas abaixo atormentavam sua alma. O que há de errado? Não é isso que significa herdar a vontade de pedra? Você queria minimizar o sofrimento de Rock, não é? Eu encerrei a guerra rapidamente. Você não está satisfeito? Como estou indo, Onoki? Ainda acha que não sou qualificado para ser Hokage? Onoki ficou em silêncio por um momento, depois disse com a voz rouca. Yami, você matou tanta gente. Não tem medo de se tornar o inimigo de todo mundo ninja? Claro que não. Yami respondeu sem rodeios. Por que você não tenta? Reúna 10.000 ninjas de Iva e veja se eu me canso. Ele quase riu. Onoki estava tentando manipular a culpa dele com base em moralidade, chamando-o de vilão para apelar a ideais mais elevados. Se Yami temia ser visto como desumano, por que ele se tornaria Hokage? Ele poderia muito bem encontrar um buraco para se esconder e viver em paz. Onoki percebeu que Yami realmente não se importava com essas coisas. Ele estava apavorado. Como derrotar alguém sem fraquezas e sem humanidade?
Okage. Onoki respirou fundo e curvou as costas, costas que haviam permanecido eretas por toda a sua vida. Eu me rendo em nome de Wagakure. Mas, é impossível abrir mão de 50% da receita das nossas comissões de missões. Mesmo que você matasse todo o povo de Wagakure, ainda assim nos tornaríamos vassalos de Konoha. O daimyo jamais aprovaria. Estou disposto a oferecer 30% e assinar uma aliança estratégica unilateral com Konoha. De agora em diante, os inimigos de Konoha são inimigos de Iva. Essa foi a sua última declaração. Se Yami insistisse mais, eles levariam todos e morreriam defendendo aquela causa. Melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Onoki encarou Yami esperando. O ambiente era sufocante. Kitsushi e os outros se sentiram humilhados, mas só podiam suportar, sabendo que não tinham como vencer. Finalmente Yami falou. Onoki, você realmente não entende de negócios, né? A negociação é uma troca de ideias. Eu ofereço, você faz uma contraproposta. Por que ir direto ao ponto? Tudo bem. Pelo bem de Kurotsushi, aceito os 30%. Mas e os cativos? Se não os quiser, eu os enviarei para as minas. Se os quiser, o preço é à parte. Tudo bem. Onoki forçou uma palavra a sair entre dentes cerrados. 1 bilhão. Quero cada pessoa viva, até mesmo aquelas que perderam membros. Antes, Iva podia se dar ao luxo de perder centenas de ninjas. Não mais. Essas pessoas eram desesperadamente necessárias de volta. Enviem o dinheiro para Konoha dentro de um mês. Uma mão para o dinheiro, uma mão para os prisioneiros. Yami acenou e alçou voo para o céu. Não precisa me despedir. Eu te convidarei para o casamento quando Kurotsushi e eu nos casarmos. Ao ver Yami desaparecer nas nuvens, Onoki finalmente não conseguiu se conter. Cuspiu um bocado de sangue e desmaiou. Pai. Ai, o que aconteceu com Kurotsushi? De volta a bordo do dragão de madeira, Yami olhou para a garota inconsciente. Ikari revirou os olhos. O que você pensa? Você quase matou o avô e o pai dela. Ela desmaiou de susto. Yami deu uma risadinha e balançou a cabeça. Eu não estava tentando matá-los. Se eu realmente quisesse matar Onoki e Koku, não teria simplesmente lançado o Odama Rasengan bem em cima da cabeça deles? Somente poupando essas figuras simbólicas e esmagando-as repetidamente seria possível quebrar verdadeiramente a vontade das outras nações. O dragão de madeira voou rapidamente em direção à Terra do Fogo. Em termos de velocidade, não conseguia igualar Koku, mas Yami estava com preguiça de trocar de montaria. Após meia hora, Kurotsushi despertou. Ao descobrir que Onoki e Koku não estavam mortos, ela relaxou um pouco, mas continuou encarando Yami com ódio. Yami bagunçou o cabelo dela. Eu sei que você me odeia. Mas o que posso fazer? Este é o jogo das nações. Ou você mata, ou é morto. Nunca tínhamos chegado a este ponto antes porque não havia alguém como eu. Mas agora há. A unificação é o melhor resultado, não acha? Você quer unificar todo mundo ninja? Kurotsushi ignorou a mão que mexia em seu cabelo e murmurou. O daimyo jamais concordaria. Obrigado por me lembrar. Yami se virou para Ikari com um sorriso irônico. Já faz dias. Por que você ainda não matou o daimyo do fogo? Os olhos de Kurotsushi se arregalaram em choque. Ikari corou e murmurou. Tenho lido seus romances ultimamente. Esqueci. Yami retirou a mão de Kurotsushi e começou a brincar com os cabelos negros e macios de Ikari. Você pode ficar em casa o dia todo. Quando voltarmos, eu te darei algo para fazer. Ok, eu sei que errei. Vou indo agora, tá bom? Ikari sabia que era culpada e só podia deixar Yami provocá-la. Assim que entraram na Terra do Fogo, Yami usou o deus voador do trovão para enviar Ikari à capital. Depois ele retornou a Konoha com Kurotsushi. Em outro lugar, Onoki, que estava inconsciente, finalmente acordou. Ao ver Kitsushi sentado ao lado de sua cama, Onoki sussurrou cansado. Kitsushi, de agora em diante, você é o quarto Tsushikage. Não tenho mais rosto para encarar Lord Ishikawa ou Lord Mu. Capítulo 170. Naquela noite, enquanto o daimyo da Terra do Fogo desfrutava da companhia de sua 19ª concubina, o ninja guardião de plantão do lado de fora invadiu repentinamente o quarto e massacrou o casal, que ainda estava unido, transformando-os em uma polpa sangrenta. Não era incomum que o daimyo de um país menor fosse assassinado. Esses eram acontecimentos frequentes. Mas esta era uma das 5 grandes nações. A Terra do Fogo era a mais poderosa entre elas, e seu daimyo era considerado a figura mais prestigiosa em todo o mundo ninja. No entanto, ele foi morto por seu próprio ninja guardião? Os ninjas guardiões designados ao daimyo eram elites do Templo do Fogo, conhecidos por sua lealdade inabalável. Quando os outros guardas chegaram, tentaram capturar o assassino vivo para extrair informações. Contudo, numa troca brutal de vidas por ferimentos, o assassino eliminou vários dos seus antigos camaradas antes de morder a própria língua, cortando todas as pistas possíveis. Deitada na cama de um hotel de luxo, Uchiha Ikari curvou os lábios levemente. Com esse nível de habilidade, eles se autodenominam ninjas guardiões? Que bando de lixo! Murmurando suas queixas, ela usou o último resquício de seu poder ocular para destruir o cérebro do ninja guardião. Após confirmar que não havia informações a serem recuperadas, Ikari retomou a leitura do romance que estava acompanhando. Horas depois, a notícia chegou a Konoha e Yami, que dormia profundamente com Yugao, foi convocado. No escritório do Okage, Danzou, Nara Shikaku, Yugayashi e Yamanaka Inoishi estavam de pé em frente à mesa, olhando para o sonolento Yami. Quer dizer, por que tanto alvoroço a esta hora? É só um daimyo. Por que estão todos olhando para mim? Shikaku e os outros não disseram nada. Apenas o encararam em silêncio. O significado de Danzou era claro. Você resolve isso. Esses eram os principais oficiais de Konoha na época, e todos sabiam que devido a problemas de financiamento, a relação entre Konoha e a capital estava tensa. Além disso, Yami não era do tipo que tolerava queixas. Ninguém ousava presumir nada. Ao contrário de Shikaku, Danzou não hesitou.
Ele disse diretamente, a morte do Daimyo é um assunto sério, mas ainda mais crítico é descobrir quem estava por trás disso. Yami, onde você foi hoje? Yami abraçou o travesseiro e nem sequer levantou os olhos. Você descobrirá em alguns dias. Quanto ao Daimyo, eu não tive nada a ver com isso. Shikaku, escreva uma carta para o Templo do Fogo e aproveite a oportunidade para repreender Shiriku. Ele fala grosso o dia todo, mas não conseguiu nem proteger o Daimyo. Inútil. Shiriku era o monge-chefe do Templo do Fogo na época. Tecnicamente, seu status era equivalente ao de Hokage, mas o poder e a influência eram incomparáveis. A relação entre o Templo do Fogo e Konoha sempre foi tensa. Os dois lados viviam em constante rivalidade. Se tivessem a oportunidade, o Templo do Fogo sem dúvida zombaria deles incessantemente. Antes que Shikaku pudesse terminar, Yami ativou o Deus Voador do Trovão e desapareceu do escritório. Os outros trocaram olhares. Por fim, Danzou deu a ordem. O que você vai desobedecer às instruções do Hokage? Está planejando uma rebelião? Siga as ordens de Yami. Caso contrário, você vai se arrepender. Com um resmungo frio, Danzou saiu do escritório, ignorando-os. O rosto de Shikaku se contorceu, formando linhas negras. Não era esse o mesmo cara que entrou em conflito com o terceiro Hokage e disse mais de uma vez, durante seus ataques de fúria, você vai se arrepender. Alguns dias depois, os presentes finalmente descobriram o que Yami havia feito no dia em que desapareceu. A notícia de que Vagakure havia sido destruída apenas por Shimura Yami não pôde ser escondida. Ela se espalhou por todo o mundo ninja, deixando inúmeras pessoas em choque. Onoki renunciou e Kitsushi o sucedeu como quarto Tsuchikage. Nunca havia ocorrido um evento como tal na história ninja, uma vila inteira aniquilada por uma única pessoa. Apenas o ataque a Kumo, há 10 anos, foi remotamente semelhante. O culpado então era também Shimura Yami, e a vítima havia sido Kumo. Mas os dois eventos foram fundamentalmente diferentes. Naquela época, Yami usou o Deus Voador do Trovão e um estranho ninjutsu espaço-temporal para redirecionar as Bijudama, causando destruição significativa em Kumo. Dessa vez, com base nas informações obtidas, Yami entrou audaciosamente em Vagakure, usou apenas uma técnica para arrasar quase metade da vila, matou milhares de ninjas e até mesmo rompeu as defesas do terceiro Tsuchikage Onoki. Será que outro deus ninja está prestes a surgir no mundo ninja? Bang! Em Kumo, o quarto Raikage quebrou sua quinta mesa neste mês, com fúria brilhando em seus olhos. Maldito pirralho! Como diabos ele treinou? Derrotar uma aldeia inteira sozinho. Nem meu pai conseguiria fazer isso. Raikage-sama, não é hora de se preocupar com a inteligência do quinto Hokage, disse Mabui calmamente, ajustando os óculos. O senhor deve retirar as tropas da linha de frente. Até encontrarmos uma maneira de neutralizar Shimura Yami, não devemos provocar Konoha nem dar-lhes um motivo para entrar em guerra. A não respondeu, mas com um resmungo frio, sinalizou que aceitava a sugestão de Mabui. Mesmo assim, seu coração fervia de frustração. Ele havia planejado explorar a fragilidade de Konoha, apenas para receber uma notícia tão devastadora logo após o envio das tropas. Como não se sentir humilhado? Ainda mais enfurecido que o Raikage estava Pendiame. Na Terra da Chuva, a chuva nunca cessava. No topo de uma torre de aço, Pen discutia as informações mais recentes com Conan. Setsu Negro relatou que Koku de 5 caudas se tornou a besta de invocação de Shimura Yami. Sua localização exata é desconhecida. O plano encontrou um obstáculo. Para alcançar o objetivo final da Akatsuki, as 9 bestas com cauda eram essenciais. O processo de selamento também precisava ser feito em sequência. A mais forte das 5 grandes nações, a Terra do Fogo, e a problemática Kyuubi deveriam ser deixadas para o final. Quem poderia prever que Shimura Yami roubaria as 5 caudas? Não a mataria, mas a transformaria em uma besta de invocação. Sabendo da enorme pressão que Pen estava sofrendo, Konan o confortou. Nagato, ainda temos tempo. Com a morte de Yagura, a 3 caudas também se foi. Levará 2 anos e meio para ela reviver. Desde que localizemos as 5 caudas dentro desse prazo, o plano pode prosseguir. Pen assentiu levemente. Essa é nossa única opção. Peçam para Sasori e Deidara procurarem as 5 caudas. Assim que a encontrarem, não os alertem. Esperem o momento certo e a capturem de uma só vez. Mas Nagato, disse Conan suavemente, você também deveria ficar de olho em Shimura Yami. A força dele pode rivalizar com a sua. Não se preocupe, respondeu Pen friamente. Todos os ninjutsus são inúteis contra o Rinnegan. Não importa o quão forte Shimura Yami seja, ele não pode escapar das limitações de ser humano. E eu, sou o Deus que irá remodelar o mundo ninja. Idiota. No escritório do Hokage, Yami deu um tapa na cabeça de Naruto. Você acha que eu sou um pervertido como aquele velho, e que vou te promover a Chunin só por usar a técnica do harém? Os resultados do exame Chunin foram divulgados e, assim como da última vez, apenas Shikamaru foi aprovado. Naruto, irritado, invadiu o escritório com Sasuke para causar alvoroço. Sasuke achava razoável que Naruto não tivesse sido promovido. Mas ele mesmo? Por que havia sido rejeitado? Devia haver algo de suspeito acontecendo. Mas espere, eles não eram ambos alunos do Hokage? Se houvesse favoritismo, não deveriam ser eles os primeiros a se beneficiar? Yamini, isso doeu. Naruto agachou-se, agarrando a cabeça. Um galo enorme já havia se formado. Ele parecia magoado. Yamini, eu derrotei o Neji na rodada final. Por que eu não fui promovido? Porque suas notas são péssimas, respondeu Yami sem rodeios. Para ser um Chunin, você precisa de capacidade de liderança. Você a tem? Se não, continue sendo um genin. Naruto fez beicinho, incrédulo. Mas a Anko-san disse que você entregou uma folha de respostas em branco durante o seu exame Chunin. As pálpebras de Yami se contraíram. Aquela mulher descuidada, Anko, revelou seus segredos novamente. Ela precisava ser amarrada na cama por 3 dias como castigo. Eu sabia todas as respostas. Só estava com preguiça de escrevê-las. Como você pode se comparar a mim?
Quer que eu te faça um teste agora mesmo? Se você passar, eu te nomeio Chunin. Naruto recuou imediatamente. Sasuke deu um passo à frente. Yami Sensei, eu sei todas as respostas. Sasuke, não seja tão infantil quanto Naruto, suspirou Yami. Eu ia encontrar um professor para treiná-lo em como neutralizar o genjutsu do Itachi, mas já que você está tão ansioso para se tornar um Chunin, vá liderar uma equipe em uma missão. Yami Sensei, eu só queria provar que sou mais inteligente que o Naruto. Sasuke rapidamente se corrigiu. Acho ótimo ser um genin. O quê? Sasuke, seu idiota. Cala a boca, você é o último. Depois de espantar os idiotas que estavam brigando, Yami deu um sorriso de canto. Esses dois eram o futuro dos genin de Konoha. Como poderiam ser promovidos tão facilmente? No mínimo, eles precisavam derrotar o Uchiha Madara primeiro. Pouco tempo depois, outro visitante chegou ao escritório do Hokage. Era Baki de Suna. A notícia da destruição de Wagakure deixou Suna extremamente nervosa. O plano original de negociação desmoronou num instante. De volta à aldeia, Tio tomou medidas pessoais e prendeu todos que haviam abandonado Pakura anteriormente. De todas as exigências apresentadas por Shimura, Suna concordou com tudo, exceto um ponto. O limite máximo de comissão nas missões foi reduzido para 40%. Yami aceitou isso não por dinheiro, mas para não perder as aparências, assim como Iva havia feito. Mas por causa desses 10%, Temari foi detida por Yami para pagar a dívida, e a antiga aprendiz de Pakura também foi enviada para Konoha. Baki não tinha autoridade para negociar. Só lhe restava aceitar tudo com os dentes cerrados. No dia seguinte, Baki deixou Konoha com mais de 100 ninjas de Suna como prisioneiros. Gaara, aprisionado por mais de um mês, estava ainda mais retraído. Ele observava Temari em silêncio, ao lado de Yami. Yami-sama, posso falar com Gaara um instante? Perguntou Temari suavemente. Vá, e Yami concedeu permissão. Temari agradeceu-lhe sinceramente e, em seguida, apressou-se a ir até Gaara e Kankurou. Temari. Kankurou cerrou os punhos em frustração. Ele desejava ter podido permanecer como refém, mas infelizmente, Yami não tinha interesse nele. Kankurou, enquanto eu estiver fora, contarei com você para cuidar do Gaara. Temari sorriu e aconselhou. Tente controlar seu temperamento e não cause problemas novamente. Então ela olhou para Gaara, o irmão mais novo que tanto havia sofrido. Gaara, o pai dele está morto agora. Talvez isso seja um alívio para você. Gaara olhou para ela surpreso. Ele não esperava que Temari dissesse tal coisa. Surpreso? Temari baixou a guarda pela primeira vez, sem mais medo dele, e falou de coração. Papai sempre quis que você fosse um Jinchuriki perfeito, mas para mim, você é apenas meu irmãozinho. Tente se tornar o Kazekage, Gaara. Com a eliminação dos corruptos nos escalões superiores, se você se tornar o Kazekage, ninguém mais poderá controlar seu destino. Após dizer isso, Temari acenou levemente com a cabeça para os dois e voltou para o lado de Yami. 7 dias depois, Tio trouxe os remanescentes dos anciãos de Suna para Konoha. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.